Olá, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Malkenix, onde hoje a gente vai falar sobre Harano e Halglosk no W5. E eu nem enrolei pra dizer qual era o assunto do vídeo hoje, porque eu tô com medo, entende? Então, assim, quando a gente tá com medo é melhor a gente só, né, mergulhar de cabeça ali. Sim. E é isso. E antes de começar, a gente até separou alguns contextos, né? Porque é tipo uma mecânica que trabalha com outras, né? Sim. A maldade não tem limites. Não tem. De fato, a maldade não tem limites. Não. Sim, é uma mecânica que ela interage com várias outras mecânicas do cenário. E como a gente ainda não fez um videozão de contexto, nem de mecânicas... Sim. Só que a gente já falou de Fúria, a gente já falou de Força de Vontade. Sim. A gente talvez fale, a gente provavelmente vai falar de novo ainda, se souber, né? Possivelmente. Porque agora tem uma noção completa, né, do que é. Sim. Mas sim. Mas a gente tem, tanto lá no nosso canal da Vermelhinha, a gente tem já vídeo falando sobre Fúria. Sim. E tem um vídeo fantástico sobre Fúria no canal do Haga também, sim. Com o meu mentor incorpóreo e a Vivi, que foi um vídeo muito bacana também. Mas, só pra não ficar aquela coisa, se você quer ver esse vídeo aqui, vai lá ver outro. Não, a gente vai fazer um resuminho dessas mecânicas pra gente poder, pelo menos, saber do que a gente tá falando. Isso. Quando a gente se referir a elas. Bom, obrigado. Vai lá. Fúria, então. Sim. A gente ganha Fúria ao uivar pra lua, pela primeira vez na noite. Sim. Ao ser provocado ou tomar dano, né? Tem o dano... É que dano de combate parece não importa, mas dano não pode importar, sabe? Sim. Não é muito claro. Tá alguns ritos e dons. Sim, tá muito a cara do narrador. Sim. E pra que serve a Fúria? Pra que a gente usa a Fúria? A gente usa a Fúria pra se regenerar, pra mudar de forma, pra usar os dons e como efeito de alguns dons. Sim, você também pode usar a Fúria, sim. E... Você pode perder Fúria, né? Ao passar tempo com seu pilar. Você pode perder Fúria. Pra perder Fúria. Sim. Então essas são as formas que você ganha e que você perde. Sim. Então, basicamente, a Fúria, ela é a sua mana. É o que vai te permitir fazer coisas no jogo, que vai permitir se curar, que vai permitir o seu lobisomem ele moeder. Sim, e o negócio que você falou agora que, tipo, dói, mas sim, ele é só a mana. Porque não é que nem a fome que, tipo... Você chega em 3, 4, você tem que rolar frênese. Você vê sangue, se você tiver perto de sangue, você experimentar um pouquinho de sangue. A Fúria não, a Fúria só não interage com nada, a Fúria só tá aí pra ser A não isso. ser que ela chegue no 5. E mesmo se ela não interage, e né? Crinos, né? Não, no 5 você não vira Crinos. Não, e vire Crinos. Sim, caso você vire Crinos, ela tem uma função, mas não tem de verdade, que é a força de vontade que tem. Ela também não tem função. Ela é mana só, ela nunca interage com nada, só quando você tem 5 mais você perde força de vontade, quando você ganha mais quando você tá com mais 5. E quando você chega a 0, você não pode usar poder mais, você tem que recuperar uivando pra lua ou com algum ritual. Sim, e a única coisa que acontece é se você chegar em 0, você perde o lobo. O que basicamente é perder a capacidade de se transformar e de fazer dons. Sim, né? Mas você continua sendo pelo menos uma forma não sobrenatural, seja humano, seja lobo, funcional. Sim. Né? Não é tipo vampiro que tipo vai entrar em frenesi ou então ele vai entrar em torpor e por aí vai. Não existe essas funcionalidades. Não. Mesmo. Sim. E os dados de fúria eles são um pouco mais sutis também no tocante a isso. E aí a gente vai pra força de vontade. Você perde força de vontade quando você gasta um FV pra rerolar até 3 dados que não sejam de fúria. Sim. Para ativar alguns dos dons, quando você toma dano em conflitos sociais, ou para evitar o frênese na forma Crinos. Sim. Lembrando que é necessário rolar FV para sair ou evitar o frênese. Sim. E você joga o FV atual e não o total. Você rola o que você tem livre de FV e não o seu pool completo. Sim. Então a FV, ela meio que é a única coisa que vai te impedir de sair destruindo tudo se você entrar em Crinos. Sim. E você recupera a força de vontade no começo de cada sessão, no valor da determinação ou autocontrole, que for maior. E você recupera dano gravado de força de vontade no começo da sessão ao seguir o renome associado à sua tribo ou passar tempo com seu pilar. Sim, é um negócio bem mais complicado, mas sei lá, é isso.
E Pilar serve basicamente pra isso, infelizmente, no jogo também, né? Sim. Ele é uma mecânica pra você ganhar, tipo, spoiler, né? Pra você ganhar Harano ou Hellglass, não lembro, acho que é Harano. Ou pra... É Hellglass, na verdade. É Hellglass. Ou pra você, tipo, mexer com força de vontade, fúria e... É Harano, na verdade. É Harano? É. Nicolas, olá, muito boa noite. Como você está, nosso queridíssimo? Tudo bom? Não que o vampiro tenha uma função muito, muito superior. Não. Mas, tipo, pelo menos tinha a função de mitigar, né? Tipo, perda de imunidade. Sim, Ele tinha, tipo... Eu gosto da ideia do lobisomem, mas, tipo... Eu gosto de trazer mecânica, na verdade, eu acho interessante. Mas, tipo, eu tenho a sensação de que do vampiro, talvez seja só pelo tempo que a gente já tem de jogo, passe mais a noção de que é uma ferramenta narrativa, é uma ferramenta pro personagem, tipo, sim, sabe? É uma pessoa próxima. Existe uma conexão, pra mim, pelo menos, foi maior, né? O jeito que foi escrito do que foi no Lobisomem, mas é só, tipo, a impressão que eu tenho também, só. Sim. Né? Sim. Eu também tenho esse incômodo. E aí tem a questão, quando a gente falar, eu acho que do comecinho da mecânica, o que são, a gente fala sobre como como que isso interage, né? Tá, beleza. Tá? Então a gente vai entrar em Harano e Hellglask, que são os dois temas que o pessoal mais fez perguntas pra gente. Eu abri caixinha no Instagram, foi o que o pessoal sugeriu que a gente devia trazer. Sim. Só que como é um conteúdo muito mais complexo do que um post ou do que um videozinho curto, a gente resolveu fazer uma live sobre o tema. Sim, pra, tipo, também já mata tudo que dá pra falar sobre. A gente achou que não ia ser o suficiente, sabe? Que a gente não ia conseguir falar tudo que era essencial num videozinho curto. Sim. Então, Harano e Hellglask. Os Garou, eles têm uma tarefa aparentemente impossível diante deles. Quer acreditem que seu chamado é trazer Gaia de volta à beira da morte, corrigindo o desequilíbrio da tríade cosmológica, ou a destruição total da Wyrm e de seu exército. Eles são criaturas intensamente apaixonadas, mesmo além das expressões violentas de raiva sangrenta que os caracterizam. Não é nenhuma surpresa, portanto, descobrir que os estados emocionais dos Garou são frequentemente afetados pela enormidade do que está diante deles. Sim. Essa é uma parte do livro que traz a contextualização do que é Harano e Hellglask, né? Sim. Tá. Harano e Hellglask são representados por 2 rastreadores ou 2 trackers, né? Que tipo... de 5 caixinhas espelhadas na ficha de personagem. 5 à esquerda para Harano, 5 à direita para Hellglask. E ambos os rastreadores começam vazios quando você ainda não experimentou falhas suficientes nem se tornou insensível o suficiente para poder ter marcas. Sim. E aí, quando a outra interação que tem com Touchstone é que você, quando passa tempo com o seu Touchstone, você não apaga as suas marquinhas de Harano e Hellglask, mas você pode realocar de um para o outro. Sim. E outro detalhe é que tá na parte de trás da ficha, né? Tipo, é um negócio que é meio estranho. Eu não tinha isso. Eu acho que sim. Eu acho que ela está na parte de trás da ficha, que é uma coisa que eu estranhei bastante. Você tem fácil? Se quiser, olha aqui. Eu tenho. Então tá. Que é uma coisa que eu achei estranho. Nossa, de fato. Lá não parece que é uma mecânica... tão importante. Pra interagir. É essa má sensação que ela me dá mesmo. Que tipo... E não é mesmo, né? A verdade é que ela não é mesmo. É uma mecânica pra você interagir muito. Enquanto humanidade, tipo, humanidade, sabe? Tipo, tá na primeira página, tá lá de fominha. Tá bem discreto, Harano e Hellglask. Literalmente, Harano e Hellglask está aqui. Sim. Abaixo de qualidades e defeitos e etc e tal. Tá num lugar bem... Sim, tá num lugar meio invisível, né? É interessante. E não tá nem perto das touchstones também, pra gente... É interessante, né? Sim. É uma escolha de design, tipo, diferente, sabe? Do que esperar, tipo, do que foi no Vampiro, né? Essa que é a verdade. Sim. Exato. Que é uma mecânica que eu esperaria que tivesse na primeira página. Perto da fura e tal. E aí, eu vou falar uma coisa aqui e a gente vai entender melhor depois, mas eu acho que eu prefiro falar isso antes. Tá. É uma mecânica que ela trabalha com esses humores, mas ela não tem impacto prático a não ser que você esgote uma delas. E fora isso, eu senti que ela falta
usabilidade. Quando a gente fala de humanidade, por exemplo, a gente pelo menos tem uma descrição do que cada nível de humanidade vai te dar ou te tirar. Sim. Aqui a gente não tem nem isso. Não tem. É uma mecânica bem crua, né, mesmo. Tipo, ela trair pra ser uma ideia narrativa e é isso. Tá, é melhor te ler. Vamos Sim. lá. E aí a gente começa dizendo o que é o Harano. Sim. Por que lutar quando você não pode vencer? Qual é o ponto? Os Garous chamam isso de Harano, um estado de desesperança que o encoraja a simplesmente desistir. É o desespero, a crença de que é tarde demais para mudar as coisas e que nada que o Garou faça importará, que a vitória da Wyrm é um fato consumado. Os lobisomens que sofrem Harano têm dificuldade em se motivar para realizar ações significativas, acreditando que elas não têm sentido. Um profissional de saúde mental pode usar a palavra como uma palavra como depressão, mas para os Garou, Harano é considerado um componente espiritual. Você abandona seu propósito a serviço de Gaia. É muito barra pesado, né? Né? Então... É um texto barra pesado que a Harano é. Sim. Sabe? Tipo, e põe esse componente espiritual pra piorar tudo, né? Sim. Tipo, ainda é místico ainda, sabe? E, de certa forma, a ideia é... Tipo, eu cortei um pedaço da introdução porque ela estava meio longa, mas... É que você vai experimentando de sabores na sua luta e você não vai vendo o resultado de todo o sacrifício e isso vai te causando Harano. Né? Narrativamente, essa é a ideia. Certo. E assim, no contexto de Lobisomem Apocalipse quinta edição, eu acho que faz muito sentido. Faz. Sabe? Narrativamente, como ideias, como conceitos, eu gostei para um cacete. Sim. Parece que você enche as 5 caixas de um dos dois, você perde o personagem como chegar em humanidade 0. Sim. Sim. Exato. Exato. E é por isso que a gente falou que ele só faz efeito quando você preenche um inteiro. Sim. É bem pesado, é bem tenso mesmo. Sim. Sim. E daí eles dão ideias de uso do Harano nas crônicas. Certo, é uma dica pro narrador pra usar com o grupo dele, né? Exato. Vamos lá. A Matilha busca o conselho de uma velha e grisalha garra vermelha apenas para descobrir que ela se retirou para uma vida solitária em um território em deterioração. Para fazê-la se abrir, o bando deve lembrá-la de todas as coisas que fazem a luta valer a pena. Colocando os sapatinhos de dançarino da espiral. Exato. Né? Assim, sutilmente. Adorei. Segunda ideia. Uma equipe corporativa de Wetworks mata um jovem e promissor Hagabashi. Ele era carismático, muito querido entre os Garou do território, e a Matilha viu sinais de que sua perda poderia causar vários episódios de Harano ao longo da seita. Como celebrar a vida de seu compatriota perdido sem cair no fatalismo sentimental? E a terceira opção... Bem diferente essa ideia. Né? Sim. Um ancião renomado tem defendido táticas cada vez mais cautelosas e conservadoras. O que a princípio parece cautela prudente é na verdade um caso de Harano, pois o ancião simplesmente busca motivos para não lutar. O bando pode restaurar seu espírito de luta ou eles precisam destituí-lo de sua posição de liderança. E aí quando a gente pensa, ok, qual o efeito prático de Harano como uma mecânica da minha ficha como jogador? Ele não existe. Não tem um exemplo, né? Porque as sugestões que o livro traz são sugestões de como você implementa o Harano no cenário. Sim. O que é legal pra um cacete. Sim. Só que falta. Porque e aí? Como que eu faço isso na minha ficha? O que isso vai impactar o meu personagem enquanto um marcadorzinho que eu tenho ali, sabe? Então, eu senti isso. Faltou eles dizerem o que o Harano faz com o seu personagem e não com personagens no cenário ou com ideias de plot. Sim, e fora que isso distancia mais, né? Esse ancião renomado, ele tá com Harano 5 ou ele tá com Harano 3, sabe? Tipo, o que é? Não tem. Exato, não tem, sabe? Tipo, qual a diferenciação? Quando o meu personagem estiver com Harano 4, eu vou me comportar assim ou só quando eu chegar em 5 que eu tô perdido? Sim. E ele tá perdido pra sempre já, esse personagem? Não tem mais volta? Não tem o que a gente possa fazer pra ajudar ele? Sabe? Exato. Tipo, me traz muito coisas que, tipo, o narrador tem que resolver, sendo que, tipo, é a parte da mecânica do livro e ela devia te explicar e não te falar, tem esse problema aqui, mas vocês vão ter que resolver. Sim. A gente não tá pagando pelo livro pra resolver problemas pra eles. Eles deveriam dar respostas. Sim. E sim, é uma coisa que eu não tinha percebido a primeira vez que eu li, que eu achei o máximo quando você falou. Que não traz nenhum exemplo de como o jogador usa.
Não, traz exemplos de como usar na sua história. Sim, só traz de como usar na sua história, né? Oi, bruxa da RP, tudo bem com você? Bruxa da RP, olá, como você tá, sua linda? Seu nome é massa demais. Sim, como se preenche caixas de Harano? Quais as máculas tem? A gente vai chegar lá. Deixa só eu encerrar aqui, porque é pra onde a gente vai agora. Sim. Uma coisa que me chamou a atenção foi isso. E nas 3 sugestões eles dizem, lembrá-lo das coisas que valem a pena lutar. Sim. Celebrar a vida sem cair no fatalismo. Ou então, se é possível restaurar seu espírito de luta, ou você vai ter que destituí-lo da posição de liderança. Sim. Em todas as opções, eles dão essa ideia de retorno, de como é possível voltar. Sim. E aí a gente, quando chegar na parte mecânica, a gente vai ver que não tem. Não tem como voltar, E causa um estranhamento, né? Tipo, sim. Porque eles estão literalmente dizendo que as regras pro narrador vão ser completamente diferentes. Exato. A esse respeito do que é pro jogador, e pro jogador nada importa. Tipo, por mais que seja uma ideia, tipo, fodástica, o Harano e Hallgloss, que são maravilhosos, sim. A implementação deles é no mínimo estranha, né? Sim. Exato. Repercussões e aí a gente sociais. vai pra repercussões sociais. Não surpreendentemente, aqueles que se encontram nas garras do Harano provocam uma gama de respostas entre os furiosos Garou. Aqueles que sofrem com isso podem se sentir menosprezados, apagados ou serem lembrados e desprezados, especialmente entre aqueles desesperados para agir e fazer qualquer coisa que seja por Gaia. Harano é muitas vezes mal caracterizado como uma fraqueza ou como covardia. E eu achei legal esse trecho que eles dizem, é um dos aspectos mais feios da sociedade orientada para o renome dos lobisomens. Da hora isso mesmo, né? Que tipo, o julgamento é um negócio que tipo, é horrível, né? Sim, porque como é uma sociedade muito voltada para as glórias e para as conquistas, quando alguém cai nesse estado, meio que não importa tudo que ele fez, né? Sim, é horrível, né? Sim. É bem barra pesada mesmo, né? Para muitos Garou, porém, é difícil adiar aqueles que sucumbem ao Harano. A tentação de resistir é muito... De desistir, meu Deus! Volta. A tentação de desistir é muito real, muito compreensível. Sua existência é motivo de tristeza e reflexão. Alguns costumam fingir que um amigo ou companheiro de matilha que caiu em Harano nunca existiu. Não por despeito, mas porque eles acham que o Harano é muito difícil de contemplar, mesmo quando eles simpatizam com a pessoa. Também descreve, nossa, super terrível, né? Sim. Meu Deus do céu. Então que eles preferem fingir que a pessoa nunca existiu do que admitir que ela caiu nesse estado ou que esse estado existe, porque isso faz com que eles acreditem que eles podem cair também. Né? Neriane Nomaral, olá! Boa Seja noite. muito bem-vindo. Estamos falando de Garous. De Garous desanimados, por sinal. No momento, né? E... Pode falar. Voltar essa frase. Sim. Voltar de Harano. Voltar de Harano não é impossível. Alguns Garou reacendem sua vontade de lutar e se juntar à guerra contra o Apocalipse. Seria tolice dizer que eles voltam mais fortes, porque às vezes o peso do Harano sobrecarrega tangivelmente até mesmo aqueles que se recuperam. Mesmo assim, os Garou sábios têm uma visão de longo prazo que muitas vezes falta aos jovens de cabeça quente. Eles ainda são criaturas de fúria, mas essa fúria pode ser temperada pela compaixão. Harano oferece uma oportunidade para uma história de lobisomem mais lenta e reflexiva. À medida que os personagens dos jogadores lidam com um Garou que sucumbiu, eles precisam pensar em seus próprios motivos para lutar. Afinal, como eles podem motivar outras pessoas se eles mesmos não têm certeza? E de novo... Joga a bola, que o Harano só funciona pros NPCs e não pra você. Exato. Né? E tipo, os NPCs podem voltar, os NPCs podem, mas mecânicas pra gente não existe. Tipo, é um negócio bem confuso, né? E eu falo, sou um negócio maravilhoso, né? Esses Garou precisam de terapia. Sim, eles precisam de terapia. Perfeito. É isso. O que pra mim traz o pequeno escape de não ser tosco é falar que é espiritual. Sim. Que senão seria tosco só mesmo, sabe? Sim. Né? Eu também acho. É o que salva, né? O texto. E aí a gente vai pra mecânica, a parte Garou, grande e bela. A parte que nosso mentor incorpora estava ansioso pra chegar. Mas não tem mecânica. Tem, claro que tem. A gente vai ler, hein? Tá bom. Toda vez que um Garou... Nicolas, você perguntou como é que funcionava. Vamos lá.
Toda vez que um Garou sofre um grande revés ou suas touchstones são colocadas em perigo ou danificadas ou feridas devido às suas ações ou omissões, o jogador deve fazer um teste de Harano, com uma parada de dados igual à quantidade de caixas preenchidas nos 2 rastreadores. E esse teste é feito com o mínimo de 1 dado, e você não pode usar dados de fúria para esse teste. A dificuldade geralmente é 1, mas o narrador pode decidir que contratempos graves ou outras crises justificam uma dificuldade maior. A reprovação no teste resulta em uma caixa sendo preenchida no rastreador Harano, da direita para a esquerda. Se o rastreador ficar cheio, o lobisomem sucumbiu ao Harano, deixando o serviço de Gaia e seu papel como personagem jogável. Que é ao contrário de como o vampiro funciona, né? Eu até achei estranho, na verdade. Até pra mim parece estar errado, porque mas sim. É quando você enche, não quando você esvazia, no caso sim. de humanidade, sim. E é isso. Sim. É tudo isso a mecânica? Ah, não, tem não, mas tem sim, outros a mecânica... usos, mas sim. Então, tipo, pô, massa, sabe? Só serve pra se aumentar quando você tá... Você touchstone se fudeu, sabe? Tipo, que sim. merda. Tipo, é um negócio pra mim que foi meio decepcionante isso. Porque sofre um grande revés, mas ainda assim isso está na mão do narrador. Sim, você não tem controle algum, né? Mesmo que a humanidade também você não tenha tanto controle. Mas ainda tá muito vinculado às suas escolhas e não, tipo... Você tem a sensação mais, né? Me decepcionei com tal coisa, ou tal coisa que eu fiz não funcionou. Vou perder a humanidade por isso. Não rola, sabe? Não rola. O que rola é, você tá numa situação filha da puta ali, a sua escolha vai... Mas isso mesmo que algumas escolhas... Toda vez que sofre um grande revés, ou suas touchstones são colocadas em perigo. Tá. Nossa, então, entendi. Pode ser. Saca? Tipo, eu achei que isso fica muito solto. Fica muito vago. Não me incomoda tanto ser tão vago. Me incomoda mais, tipo, não ter nada a respeito. Tipo, pô, o que é Harano 1? O que significa Harano 1? Sim. O que significa ter Harano 2? Os exemplos acima são, tipo, Harano quanto, sabe? Tipo, sim. O que é, sabe? Tipo, por quê? Como eu posso usar isso pros jogadores? Como os jogadores vão interpretar isso? A sensação que eu tenho é que Harano devia ser algo muito mais próximo como são as compulsões. Por mais que a gente não use, deveria ser algo mais próximo à compulsão, sabe? Devia ter um efeito prático. Você ter 1 de Harano, você ter 2, você ter 4, sabe? Tipo, você devia mudar algo no seu personagem, porque senão só tá aí pra marcar, sabe? Sim. Cadê? Pra quem gosta de La Sombra, tribo semelhante, são senhores das sombras. Sempre pensei nele, algo como quente, forte nas emoções, o que difere dos vampiros. Os Garous. Tá. Sim, os Garous, sim. Falta, né? Tipo, emoção mesmo. Tipo, é um negócio que, tipo, o Harano e Hogloss traz mais, mas a descrição de fúria, que tem a parte que fala que, tipo, você tá com mais fúria, você não tá ficando mais furioso, é muito, tipo... É um jogo a sua fúria alta não significa que você tá emputecido, só significa que a sua mana tá cheia. Tipo... Em resumo, sabe? É muito morno, sabe? Eu também esperava algo mais sábio. Sim. Tipo, não, tô com a fúria 5, vou matar todo mundo, sabe? Tipo, não aguento mais. Tipo, mas não, isso é o Hoglosk. Exato, é muito estranho, né, essa conexão. E eu não fazia ideia que o La Sombra e os Senhores da Sombra tinham tipo, eram, tipo, próximos, entre aspas. Tipo, como... eu também não tinha feito essa... Eu não... Você não pode recuperar as caixas que já foram preenchidas como recupera a humanidade? Então, só existe uma mecânica pra isso. Na verdade, são as 2 mecânicas pra você poder mexer nisso. Que a primeira você pode realocar de Harano pra Hoglosk ou de Hoglosk pra Harano quando você passa um tempo de qualidade com a sua touchstone. Sim. Ou existe um... É o quê? É um amuleto? Um talismã místico perdido na Umbra, que a gente não sabe se é um, se são vários, se... Dá a entender que existe vários. Tipo assim... Mas que diz que é raro. Sim. É uma coisa super rara que você pode encontrar na Umbra. Chamado Lágrima de Gaia, que te permite remover Sim. Uma caixinha. E daí ele perde efeito pra sempre. Tipo, você fica em contemplação esse objeto, você tira um de Harano ou Hogloss, e ele perde efeito pra sempre. Então, tipo, você mata a Lágrima de Gaia, sabe? Esse talismã e tal. Sim. É bem, bem intenso. Então, assim... É isso, sabe? Sim. Tipo... E aí a gente tem uma mecânica pra gente poder ganhar Harano. Cadê? Aqui? Eu gosto dos Andares do Asfalto. São as 2 tribos urbanas. Sim. É massa, né?
São opostos em questão de recursos. Nossa, é verdade, né? Interessante isso. Isso me lembra os silêncios de mago, em especial a Jor. Numa analogia bem rasa, uma maga que corre... Uma maga, corre que deu ruim, corre Berg. Temos uma maga. Né? Silêncio do mago, interessante. É interessante. Faz sentido pra você? Talvez faça. Eu sou completamente... Eu também não lembro muita coisa mais de mago. Eu ia fazer uma piada, mas ficou ruim. Mas sim, analfabeta. Analfabeta. É que eu ia falar magofabeta, me dei não deu certo. É isso. Né? E existe um recurso chamado Fúria Desesperada, que um personagem de jogador Garou pode preencher voluntariamente uma caixinha de Harano para aumentar sua fúria para 5, o que representa a utilização de suas reservas finitas de fúria desesperada. Essa ação pode ser feita apenas uma vez por sessão, e o narrador pode decidir proibir isso se for uma história limitada, como, por exemplo, uma one-shot. Então, assim, isso fecha, pelo menos, como acabou que tudo que tem de Harano no livro. Né, só pra deixar claro isso. Sim. Isso fecha como que você consegue mais fúria, que era uma coisa, quando a gente falou de fúria, a gente falou que sentiu falta. Sim. Mas ainda assim, você tem, né, 5 caixinhas, ok, que você pode jogar pro outro lado, então você ganha mais... Na verdade, você tem 4, Você tem 4, e daí você ganha mais 4 né? pro outro lado, enfim. Sim, você pode fazer isso 8 vezes, esse poder especial. Lembrando que o Hallglosk também tem uma mecânica nesse sentido, então talvez você não queira usar com Harano. Só dessa forma, né? Oi, boa noite, Torreta Coelho, tudo bem? Torreta Coelho, olá! Eu, quando li a primeira vez, eu amei essa ideia de riscar o Harano e ganhar fúria. Mas, tipo, a minha primeira pergunta, isso faz sentido? Eu vou ficar mais depressivo, então vou ganhar fúria. Na verdade, é como se você gastasse as suas últimas forças pra, sabe? Tipo, pra lutar, sabe? E daí você não vai ter mais. É estranho. Pra mim, é no mínimo estranho. Porque, tipo, eu queimo o último ponto pra fazer um ato gigantesco e isso vai me causar desesperança. Sim. Entende? Como me causa um estranhamento. Né? Quando você perdeu o personagem que você preencheu o último, mas você recuperou 5 de fúrias e você faz algo gigantesco. E acabou. E daí você... Porque você conquistou algo gigantesco... Sim. Você vai ficar deprimido. Tipo... Mas aí que tá, eles colocam isso como sendo algo espiritual, algo místico, então no fim das contas eles não precisam dar uma explicação. Tá. Que é místico. E é uma bosta pra mim. Tipo, isso eu achei bem ruim, eu não gostei não. Mas eu adorei a primeira vez que eu li, porque eu achei que fechou o sistema. Porque, fechou. O sistema faltava algo pra isso. Sim. Só que o grande problema é que, tipo, massa é obviamente feito pra você jogar, tipo, 10 sessões só. Tipo, pouquíssimas sessões. Porque seu personagem não vai poder ficar usando isso. E daí eles vêm e falam pro narrador bloquear caso seja uma história curta. Então o jogo é pro jogo curto. Mas se for curto, você não pode usar. Demais, você não pode usar. Tipo, E cai no mesmo mal terrível que é os La Sombra. Tipo, que é Oblivion. Que é tipo os Sombras Zekata, né? Que porque você vai perdendo humanidade. Você tem um timer, você tem um tempo que você pode jogar. Então, Lobisomem não é um jogo pra ser um jogo longo. Tudo bem que pra Lobisomem isso faz mais sentido, porque a gente não tá jogando com um ser que deveria ser eterno. Sim. Então, assim, esse tipo de mecânica que sim. me incomoda menos em Lobisomem do que me incomoda em Vampiro. Mas ainda assim, tipo, você vai querer. Tipo, vai ter gente que vai querer jogar umas 100 horas, sabe? Tipo eu, assim? E o sistema não ampara, sabe? De forma alguma. Se for pensar, tipo, a gente tem o quê? A gente tem quase 600 horas com a Lorena, que é uma gangrel urbana. Passaram-se 2015, 16, 17, 18, 19. Passaram-se 4 anos no jogo só, sabe? É perfeitamente plausível que a gente jogue esse tempo com um Garou, porque são 4 anos de vida humana, sabe? É perfeitamente plausível, sim. Tipo, é claro que a nossa dinâmica é muito lenta. Sim. Mas sim, sabe? E exato, Lobisomem é um jogo curto, sim. E o sistema é todo nesse sentido. Mas eu acho que é legal você poder escolher. Sim. Tipo, eu acho que eles tinham que criar um sistema que pelo menos pudesse agradar os dois públicos. Sim. Pessoas que gostam de jogos longos e pessoas que jogam jogos curtos. Eu não gosto muito da ideia deles imporem que você só vai poder jogar jogos curtos. Sim. Que o sistema não vai te amparar, sabe? De forma alguma. O que eu tenho em mente é que, tipo, a luta por Gaia é uma luta de toda uma vida, sabe? Sim.
Então, por mais que a mortalidade seja alta... Sim. Eu quero jogar... Por que eu sou o personagem do jogador, sabe? É uma coisa que eu sempre penso. Por que eu estou contando a história daquele personagem? É porque ele tem algo de diferente, sabe? Uhum. Então, assim, não é pra colocar o protagonismo em primeiro lugar e daí o jogador passa impune por um monte de escolhas ruins. Sim. Mas... a gente tá contando uma história que é épica. A gente tá falando sobre deixar sua marca na história, quando a gente fala de lobisomem, de ser lembrado nas canções e por aí vai. Uhum. E, tipo, você precisa existir pra isso, sabe? Sim. Então, tipo, sei lá, 10 sessões pra gente não seriam... não é nada. Sabe, seria 40 horas de jogo no máximo. Sim, não é nada. Não. É muito pouco mesmo. Tipo, eu não sei. E aí acabou o personagem, sabe? E o problema é que, tipo, então quer dizer que não vai ter nenhum personagem NPC que seja antigo. Que tenha, tipo, 50, 40 anos. Sabe? Tipo, porque não dá pra viver. Então por que não pode o personagem jogador chegar nisso também, sabe? Tipo, é um problema, sabe? Sim. Eu também acho. Mas sim, eu concordo que a mortalidade é alta, mas a verdade é que vai ter um personagem que vai conseguir. E o sistema não permite que isso aconteça. Então, tipo, todos que existem não podem existir. Saca? Tipo, só existe porque por causa do protagonismo do narrador, sabe? Essa é a verdade. Porque é personagem do narrador. Sim. E fora que não trazer as mecânicas do que eles descrevem, como ter volta, pra mim é extremamente incômodo. Pra mim foi um negócio que, tipo, é muito... Tipo, eu não gostei, sabe? Tipo, eu não gostei nada. Porque, tipo, a gente pode recuperar a luta do velho, a gente pode fazer o grupo não cair em depressão lá, tipo, não é que não é depressão, mas não ficar desencantado, né? Sim. O grupo, né? Não cair harano. Mas como? E lembrando que esse estado de letargia e de desânimo que eles descrevem como Harano é o que a gente tem quando a gente zera a força de vontade no vampiro. Não tem essa descrição também, né? Mas mas tem, ser, que vai. Tipo, quando você tá com a força de vontade zerada, tudo é um grande esforço. Eu acho que é quando você caga a humanidade, velho. Eu acho que tudo é um não, grande esforço. não. Ou é os dois. Pode ser, sei lá. Pra mim era só em força de vontade. Tá. Mas, assim, pra mim isso faria mais sentido em força de vontade, sabe? Você se esgotou, você não tem mais força pra isso mesmo, sabe? Sim, faria. Mas eu gosto da ideia de estar separado. Sim. Se ele tivesse sido muito, tipo, mais bem executado, né? Mas é que o que eu sinto é que narrativamente essas ideias começam a se sobrepor também. Sim, começam. Né? Entende? Sim, e esse é o meu ponto. Cadê? É aqui que a gente tá, na verdade. Tanto que Não foi no chat, né? Não. Estranho, né? De poder, tipo a potência do sangue dos vampiros ou a arete dos magos, eles têm pra instigar campanhas longas. Sim, exato. Exato. E o renome também é pra instigar uma campanha longa. Porra, é caro pra diabo esse negócio. Acho que o Bruno fez os cálculos. É um negócio meio absurdo pra você conseguir comprar um dom de nível alto. O que é o PS, Nicolas? PS aumenta com o tempo. O que seria PS? Não sei. Não daria pra dar uma burlada sem comprometer o esquema todo? Sim. Então, a gente teria que, pra começar, mexer em Fúria. Porque Fúria é muito difícil conseguir no jogo. Sabe? Potência de sangue. Potência de sangue, sabe, com o tempo... Não sabe. É com XP, na real. Só com XP e ela é bloqueada pela sua geração, além de tudo. Então você tem que cometer Diabler. Sim. E sim, eu daria pra bular sem comprometer o sistema. É uma coisa que a gente com certeza vai fazer. A gente não vai jogar desse jeito nem fodendo. Nope. Mas o meu drama pessoal é que, tipo, sim. Mas, tipo, é o que eu falei antes. Tipo, a gente pagou pelo livro. Sim. Então o livro tem que entregar as mecânicas. Sim. Ele não pode dar uma ideia onde todo mundo vai ter que se adaptar. Onde você sempre vai ter que se adaptar, né? Tipo... E que cada mesa que você for jogar, que eu for jogar, que Tati for jogar, vai ser diferente. Sim. Porque, tipo, tá a cargo do narrador ver como isso funciona. Exato. E o livro não te dá uma ideia. Então, tipo, a gente não tem a base do que é o jogo. Sim, exato. Quando a gente não tem essa base de conversa, como vai ser a mesa? Então, tipo, a gente vai ter que ter um memorando pra passar quando for jogar com alguém, sabe? Tipo, é estranho, sabe? Tipo, é estranho. Porque, tipo, essa mecânica...
Ela parece incompleta, sabe? Tipo... O ponto é o seguinte, a mecânica de fúria e força de vontade, né? Ela é uma mecânica que não fecha nela mesma. Não. A gente precisava de algo pra ganhar mais fúria. Precisava. E aí a gente tem alguns dons, lembrando que dom gasta ou fúria ou força de vontade, pra então... você e são dons muito específicos. Outros e não o seu, e você perde fúria no processo. Exato. E aí eles pegaram e deram um jeito de, com o que a gente tinha como humanidade antes em Vampiro, ter este recurso pra alimentar a sua caixinha de fúria. Sim. Que é essa fúria desesperada. Sim, sim. Só que ela é limitada. Então, assim, ela fecha a mecânica do jogo. Pra jogos curtos. Se vai usar e foda-se. Exato. Mas o que eu acho é que falta, tipo, pra jogar de um jeito diferente com o Harano, a gente teria que remodelar como vai funcionar a fúria. Sim. Porque senão a gente perde a nossa mecânica de fúria, de recuperar a fúria. Só que se a gente tira esse peso também, a gente deixa de ter um motivo pra querer economizar também. É estranho, né? Sabe? O problema é que, assim, ela é uma mecânica que foi muito amarrada nela mesma. Sim. E pra mexer numa coisa, a gente teria que mexer em todas as outras. A gente vai, spoiler. Sim. Mas... E, de novo, o Harano só parece mana, ele não traz um peso. Não. Se tem Harano 4 ou Harano 0, qual a diferença? Nenhuma. Porque pro jogador não diz em nenhum momento que existe uma diferença. Só são NPCs que tem diferença. Que também não diz quanto de Harano eles têm. Exato. Né? É bem estranho, né? Boa noite, Julian, tudo bom? Julian, como você tá, gatíssimo? Estava falando com comunistas, então você tem um bom motivo pra estar atrasado. Humanidade baixa é mais bestial, sim, de fato. Né? É que o Torreto falou, humanidade 0 você não fica mais impetuoso. Humanidade 0 você perde o controle do seu personagem e você entra num frenesi bestial. Eterno, né? Tipo, meio que isso. E meio que o seu personagem provavelmente vai quebrar a máscara e vai morrer. É isso, sabe? Mas sim, você fica, tipo, acho que impetuoso é uma palavra que funciona também, né? E mais bestial sim. Na verdade, também. você fica mais egoísta e mais instintivo. Tá. Então, o ponto é, a humanidade, quanto mais baixa ela vai ficando, mais egoístas e mais bestiais vão se tornando suas atitudes, sim. Né? E quanto mais alta, mais humano e mais... Tipo, que não é nem humano, é mais legal mesmo, né? Tipo, você vai se importar com as coisas. Mais ético, mais correto, sabe? Sim. Excessivamente, até por sinal. Mas aí é que tá, é diferente do Howlglosk, porque você não se torna com o outro, você torna com você mesmo, né? Sim. Tanto que a Humanidade 10 é descrito como uma vida quase ascética, e qualquer coisa já te faz cair de volta pra 9. Sim, é bem cruel, né? Sim. E, tipo... E é justamente essa gradação que a gente sente falta no Harano, no Howlglosk, sabe? Tipo, se eu tiver Harano 1, eu vou ter menos disposição pra fazer determinados tipos de coisas. Se eu tiver Harano 4, eu vou continuar... Sabe? Não impacta nem mecanicamente, nem narrativamente no jogo, porque nem exemplos narrativos eles não dão de como se impacta o personagem do jogador. Sim. E isso é o que mais incomodou a gente. A real é, tipo e não é difícil, na minha opinião, de jogar só um negócio que, tipo, 2 linhas, sabe? Por exemplo, tipo, acabei de ter essa ideia de verdade, tipo, mete Harano fazendo o seguinte, se você tá com Harano, você perde um dado em alguma rolagem pelo número de Harano que você tem. Você tem que perder isso na sessão inteira. Se você não perder, na próxima sessão você não recupera a força de vontade e você perde isso em força de vontade. Todos que você não usou. É uma opção. Resolvido. Tipo, 2 linhas, você resolvia. Porque você fazia o jogador ainda querer isso, eu vou perder dado aqui, sabe? Que tipo, é menos importante. Né? Tipo, faz algo, sabe? Enfim. Eu perdi até onde eu tava. É difícil ter uma unidade alta em Overwatch. Sim, é muito difícil. Sim, é isso que eu queria achar. Sabe qual é o ponto, além de tudo? Pera, antes de eu começar meu ponto, deixa eu dizer olá, Gianni. Oi, Gianni, tudo bem? Querido? Então, o meu ponto com Humanidade / Harano Howlglosk, aproveitando esse comentário, que eu não lembro de quem foi mais, agora eu já perdi de novo, mas que é difícil você ter humanidade, do Gratiano, humanidade alta em WoD, é que humanidade, além de tudo, cria uma linha narrativa, um estilo de jogo, uma forma que você pode optar por conduzir as opções do seu personagem. Tanto que, pra mim, das minhas personagens favoritas, ela é sobre isso. Sabe? É um dos objetivos dela, se tornar mais humana. Sim. Entende? Tipo...
Até a humanidade 8, porque a 9 ela achou chato. Porque isso cria um objetivo para o personagem, cria história, cria gancho, cria oportunidades. Harun e Halglosk não. Não criam, sim. Porque como você não tem o menor controle sobre esse tracker, pelo menos para recuperar, meio que não importa, sabe? A sua única escolha é não gastar. Sabe? E torcer pra você não ter uma grande frustração e seu narrador mandar você rolar Harun. Sim, e ao mesmo tempo, tipo, depende de quanto você quer jogar. Porque você sabe que é uma história curta, você vai querer jogar like a madman. Você vai querer gastar todo o jogo. Você tá sendo, sabe, tipo, tonto se não jogando todo o jogo. Você sabe que vai ter, tipo, por exemplo, 8 histórias. Você sabe que são 8 histórias. Você tem 8 pra gastar. Você vai gastar uma por história. Sim. Entende? Tipo, isso é o lado ruim do jogo, sabe? E daí o ponto é que, tipo, poxa, quantas crônicas curtinhas assim não viram outra? Sim. Então, quando ela for virar outra, você não tem interesse em continuar daí. Não. Entende? Tipo, é um problema, sabe? Tu cria um timer, né? Ninos, olá, pra começo de conversa. E, assim, não. Não o quê? Que deve estar em outro lugar. A gente não achou. A gente pegou todas as partes que falam de Harun e Halglosk pra montar a pauta. Sim, a gente leu tudo. A gente leu tudo e resumiu aqui. Sim. Mas se você achar, por favor, fala com a gente. Sim. A gente adoraria estar errado. A gente adoraria, de verdade. A maior parte das vezes a gente adoraria estar errado mesmo. Sim. A gente perdeu lá em cima também, coisa já de humanidade. O famoso no fim tanto faz. Exato. Humanidade 0 a 10. Halglosk, sim ou não? É isso. Nossa, total, meu Deus. É difícil ter humanidade alta no hoje, sim, total. Sim, acho que é impossível chegar em humanidade 10. Daí o Gratiano falou que a Golconda é um mito, é uma lenda. Amo essa ideia. Então, quando a gente for falar de humanidade, a gente chega nisso aí. Mas eu amo a ideia de, tipo, sim, poder ser os dois. Eu amo a ideia. RPG Darkgate, olá! Seja muito bem-vindo, como você está? Estão metendo pau em Harun e Halglosk. Vamos pistolar sobre Harun e Halglosk. Cadê? Perdi, vim receber ensinamentos. Ai. Você que dá os ensinamentos, Adjane. Eu entendo Mago com silêncio. Jor 1 gostava da ideia da morte. Com Jor 5 ele gostava de matar Psicomatuque. Não, psicopaticamente. Tá. Que interessante, né? Sim. E é meio que essa mecânica mesmo, né? Tipo, é meio que, né, próximo, né? Porque esses joguinhos ruins no meu joguinho que já nem é tão bom assim. Pois Lembro que Golconda já é uma crônica toda para você buscar e ainda ter alta chance de falhar e nunca mais tentar outra vez. Sim. Sim, faltam essas camadas. Exato, boa, muito bom. Humanidade passa no crédito. Harun e Halglosk é pedir fiado. O dono do bar é da Wyrm. Né? Nossa, muito bom. E na minha opinião isso seria uma ideia melhor. Se conectasse ao Wyrm mesmo, você tá vendendo uma parte sua, pelo menos faria sentido. Sim. Sabe? Pelo menos você fechar e fazia mais sentido. Você sacrificou uma parte sua pra Wyrm pra você poder ser capaz de fazer um grande ato, sabe? Isso é legal. Seria melhor, sabe? Tipo, outra ideia que a gente passaria daí. Tá vendo? Harun e Halglosk não deviam ter sido tratados dessa forma. Devia ter sido tratado como corrupção, por exemplo. Poderia. Qualquer coisa era melhor. Né? Corrupção da Wyrm. Se eles quisessem, tipo, manter esse trabalho duvidoso, pra não dizer preguiçoso. Sim. Né? Tá, então assim, a gente já pistolou bastante. Só um pouquinho. Sim. Na verdade, o teste é quase o mesmo de Mácula, Olha. O de Harun quando você tem uma grande frustração, um grande revés, ou a sua touchstone é colocada em perigo ou danificada por a sua ação ou omissão. Daí você rola. Sim. A quantidade de dados equivalente à quantidade que você tem marcada nos dois marcadores. Então vai chegar um momento com dificuldade 1. Que você tá só na sorte. Exato. Né? Porque, tipo, é muita chance de você não ter, né? Foda-se, vou chamar de corrupção já. Boa. E meio que é isso, assim. Sim. Ou você queima pra ganhar fúria. Ou você queima pra ganhar 5 de fúria uma vez por história. E só isso que você ganha Harun, basicamente. Sim.
Pois é, na V5 distribui mácula como se fosse balinha e boa sorte tentando se livrar da mácula. Sim. O problema é que aqui é a mesma coisa, só que você não tem como se livrar. Você não tem como se livrar, exato. A não ser que você abandone a sua luta por Gaia pra buscar um amuleto místico extremamente raro pra recuperar um. Na Umbra, detalhe. Na né? Umbra. E que é a Umbra coisa mais... assustadora, né? Por sinal, né? E a gente vai pra Hallglosk, então... Vamos pra Hallglosk. Vamos para Hallglosk. Em uma luta desesperada contra o inimigo avassalador, os fins justificam os meios. Tudo está na mesa. Vitória a qualquer custo. Isso é o Hallglosk, a convicção de que sua certeza moral absoluta justifica tudo o que você faz. Um Garou em estado de Hallglosk acredita que a causa é tudo e que seu caminho é o único caminho. Se mais mal do que bem for causado, bom, esse é um custo que deve ser pago. Observe que Hallglosk é um estado de longo prazo, muitas vezes permanente e, portanto, diferente da fúria ou do frenesi, embora Hallglosk possa resultar em uma raiva destrutiva ou frenesi catastrófico. Nossa, tô doido pra ler a parte que vai explicar sobre isso. Né? Lobisomens que sofrem com Hallglosk seguem seu curso sem se importar com as consequências. Tá sendo muito otário, né? São os usos não convencionais da fúria? Não é o uso da fúria. É um recurso pra você recuperar 5 de fúria. Você queima um de Harano, você ganha 5 de fúria. Isso. Você fica com 5 no tracker. E tipo, outra coisa, não explica se você perdeu o lobo e você faz isso, você recupera. Não explica se você... não sei. Eu não sei a resposta. Eu acho que depende do narrador. Sim. Honestamente. Porque, tipo, diz que você não pode recuperar de outras formas místicas. De outras formas que não forem por Dons e o Ivano pra Lua. Sim. Então, tipo, pode ou não? Não sei. Não sei. Exato. Tipo, foda, sabe? Mas não diz que te impede de usar a fúria desesperada quando a fala parte de perder o lobo, só te diz que te impede de usar dons e fazer rolagens de fúria, checagens de fúria. Exato. É por isso que pra mim falta. Porque daí ele fala que só pode regenerar desse jeito. Sim. Então, tipo, e esse jeito novo aqui? Dá ou não dá? Sim, são modos impróprios de recuperar a fúria. Na verdade, o único modo impróprio, né? Sim, É só pra nerfar o personagem não durar 10 sessões, exato. Ele dura 8, né? Tipo, se ele usar toda a sessão. Mas não, zoeiras à parte, eu acho que deve dar. Tipo, você usa, daí você passa tempo com o seu touchstone e joga pro Hallglosk, entendeu? Exato. E o Hallglosk, a gente perdeu uma coisa também. Inclusive, Gratiano falando em lore, foi pelo excesso de Jor que toda uma casa de Otanato foi condenada à morte. Interessante. Sim. Nossa, a gente não manja nada de lore de mago. A gente já não manja lore de vampiro, né? Não. Sim, como um freio, exato. Pode ser trabalhado lindamente na crônica. Eu não sei, isso ou a questão do Jor? Deve ser, eu talvez. acho que Mas mesmo isso, tipo, como temática, eu acho maravilhoso. Sim, se não tivesse na ficha as caixinhas, se fosse algo, sabe, diferente, Sim. ou você não perder seu personagem, ou você tem isso pra sua vida, sabe, e você não perde o personagem, sabe, tipo, poxa, todos os lobisomens têm esse negócio aqui sobrenatural, místico, que você vai poder fazer 10 vezes na sua vidinha, sabe? Sim. E daí acabou, daí você não tem mais esse recurso. Ele significa que você, sei lá, envelheceu ou você perdeu a vontade, Sim. sabe, ou você tá perdendo a intenção, sei lá, sabe, tipo, mas não. Então, Adjane, a ideia do Harano Hallglosk é o que substitui a humanidade, certo? E o problema é que ela substitui com um tracker duplo, o que eu achei bacana. Sim, interessante. Porque quando você cai pro Harano, você cai em desânimo, você acha que nada mais importa. Sim. E quando você cai pro Hallglosk, as suas atitudes elas se tornam intransigentes. Você faz tudo pelo que deve ser feito, sem se importar com consequências, e você acredita que só o seu caminho é válido. Sim, a violência resolve tudo, né, basicamente. Não, e na verdade, tipo, do seu jeito, não é nem se é só a violência. Você quer do seu jeito. O seu caminho é o único que presta e, tipo, quem discorda é o inimigo, sabe? Caraca, uau. Quer ver? A gente vai ver isso mais pra baixo. Hallglosk em crônicas. Vamos lá. A ideia é que você se torna mais imediatista e você tem que fazer algo, nem que seja qualquer coisa a qualquer custo, entendeu? Você acha que, tipo, o tempo já passou, você precisa se desesperadamente fazer algo por Gaia. Entendi, você se torna o Grande Fênix.
exatamente isso! Mas é exatamente isso! Vampire sem humanidade vira monstro. Werewolf sem fúria vira monstro ou bobão. Ele perde o lobo, Adjane. É exatamente isso. Você, com fúria zero, você perde o lobo. Que é uma coisa que a gente tá falando no começo também, né? Que a fúria, ela não tem uma mecânica tipo a fome. Que a fome, tipo, você tem fome 3, 4, você pode entrar em frenesi. 5, você vai entrar em frenesi. Fúria, você tem 1 ou 5, você tá ligadão. Você tá legal. Porque tem uma parte que diz claramente que a fúria não te deixa mais bravinho. Não. A fúria não impacta em frenesi, a fúria não impacta em nada. Você tá de boa. Sim. Então, tipo, a fúria é meio que meh, sabe? Tipo, ela não tem efeitos. Ela não tem efeitos, sabe? Tipo, é uma coisa que, tipo... Eu tinha certeza quando a gente leu o spoiler sobre o frenesi que aquilo era uma parte. Sim. Que não era todas as regras. Porque, tipo, não era possível não falar de fúria com frenesi. Mas Exato. Não, era tudo. Tipo, é muito seco, sabe? Então, Nicolas, você está corretíssimo, exceto na parte do etc. Porque esse etc não existe. Tem sucesso bestial, tem. É uma mecânica que funciona também ainda, né? Que se chamam de sucesso brutal. Não, falha brutal, né? E ela tem uma coisa que é legal, que é... É uma falha, mas se você estiver usando pra causar dano ou causar estrago, ela adiciona, na verdade, no seu sucesso de dano. Sim, que é uma coisa bem legal. Mas sim, ela é uma mana que atrapalha seus dados, entre aspas. E é só isso que ela faz. Ela não tem uma mecânica, tipo, você está furioso, você está querendo lutar mais. Sim. Você está, tipo, a ponto de explodir. Não. Eles jogam isso pro Harani Hallglosk, só que não existe uma gradação. É regra, sim. Não existe uma regra. Nossa, meu Deus, a gente tá precisando demais. Mas sabe qual é o ponto? Harani Hallglosk é fantástico. Sim. Eu amei a temática. Eu acho que isso traz muito pro jogo e traz muito pra proposta do W5. Uhum. A única pena é que, mecanicamente, ele não existe. Sim. Ou ele existe só como uma caixinha e não como um efeito, de fato. Sim. Fúria é um eco do lamento de Gaia que habita em Werewolves. Interessante, se foi isso a definição de fúria, mas mesmo assim, tipo, não faz sentido a forma como você ganha ou perde. Não faz. É muito estranho, não. Seria muito legal se você chegasse a Fúria 5 e fazer um teste de entrar em frenesi. Concordo plenamente. Pra mim, é uma das coisas que mais faltou. Pra você ter um motivo pra você não ficar com fúria alta. Porque você não tem uma motivação. Você quer ter fúria alta, sabe? Tipo, sempre. Que é só maninha, sabe? Melhor ir de crias, então, do que começar com Werewolf e acabar virando só um ser humano medíocre. Então, na verdade, você... Pra recuperar fúria, você gasta o seu Harano. Então, você se torna... Tipo, você fica bobão mesmo. Tipo, você fica tipo, nada é legal. Desanima, foda-se Gaia, sabe? Sim, exato. É isso. E aí a gente tem as opções do uso do Hallglosk nas crônicas. Você não quer só... Lagírio, seu gato! Olá! Oi, tudo bem, Lagírio? Cadê? Posso apanhar aqui agora, mas vendo o W5, prefiro o Forsake segunda edição, apesar de saber que são jogos distintos, mas a comparação é inevitável. A comparação é inevitável e eu estou tentado a ler mais sobre o Forsaken pra roubar ideias, porque pra mim faltou coisas mesmo. Sim. Tanto como o Hacking é muito bom pra roubar ideias pra vampiro, e vice-versa, né? Tipo, você jogar Hacking roubando ideias do vampiro também acho muito bom. Sim. Então, sim, tipo... que eu não lembro, é New World, né? Tipo, tem umas 10 Chronicles mecânicas... of the Darkness, né? Tem umas 10 mecânicas que eu amo, por sinal. Sim. Então, sim. A gente só não vai ler em live mais porque a galera fica com ciúme. Fã do New World fica com ciúme e reclama com a gente. Sim. Tá? É isso. Eu nunca sei mais horário, amor. Minha vida é uma mentira. É sempre às 21, meu amor. 50% do W5 é Forsake segunda edição. Então... Mas isso é esperado. Isso a gente já sabia que ia rolar, porque, tipo, o V5 diablerizou o Hacking, a gente tinha certeza que o W5 ia diablerizar o Forsaken. E, tipo, ainda bem que foi, porque acho que a gente ia ficar até frustrado. Sim. As pessoas não aceitam que a gente faça a mesma coisa que a gente faz com o Vampiro à Máscara no Vampiro Hacking. É isso, Nicolas. Sim. Basicamente é isso, ficar com ciúme, sabe? Estão falando do meu sisteminha. Tipo, não pode falar. Seus bobinhos, calem as bocas. É isso, Foi muito epic fail. Tipo... Eu nunca precisei apagar comentário lá na vermelhinha até a gente falar de hacking. Sim. Aí a galerinha começou, tipo, ai meu Deus!
E ninguém aceita. Não, ninguém aceita porra nenhuma. Não, ninguém aceita nada. As pessoas são muito não aceitáveis. Sim. Né? E, tipo, a gente tá com foda-se. O mais legal, quanto mais ideia, melhor, sabe? Tipo, mais lugar pra tirar ideias, sabe? Sim, lógico. Mais caixinha de ferramenta. Eles aproveitaram as lores que eram melhores e as mecânicas do outro que era melhor. Exato. Sim, é ótimo. Ótima ideia mesmo, concordo plenamente. Pode ser que as pessoas confundam a gente com hater. É muito fácil mesmo, a gente ama, Mas ama. a gente reclama justamente porque a gente queria que fosse melhor, sabe? A gente gosta tanto que a gente queria que fosse perfeito. Sim, criticaram a gente por falar de hacking, Nicolas, porque eu falei, não, porque eu acho que tal coisa não faz sentido, igual eu tô falando aqui, não faz sentido o Harano, não faz sentido a forma como você ganha e perde fúria. Ai, meu Deus, não faz sentido porque, tipo, você tá lendo a edição errada, não faz sentido porque você não gosta do sistema e tá lendo com preconceito, sabe? Ou porque vocês são idiotas mesmo. Tipo, porque você devia ter começado pela segunda edição, porque você está fazendo merda. Eu, tipo, oi? Né? Tipo, traduz pra mim, então. Obrigada. Né? É isso, assim. Ai. A gente tá sendo legal, vai. Não, a gente tá sendo legal porque eu não vou ficar repetindo coisas absurdas. Vem aí roubação ideia dos Changeling The Lost também, por favor. Vem, com certeza vem. Eu acho que sim. Hack é tão bom assim, ou é só um bando de alecrim dourado que não aceita crítica? Então, o Hack tem coisas muito boas. O hacking é muito bom, o que caga é a fanbase, basicamente. E assim, não é toda a fanbase, porque a gente conhece as pessoas maravilhosas que gostam de hacking. Sim. Tipo a Vivi, tipo a Ivy. O Lagírios gosta também. O Lagírios, o Alê. O Alê, sim. O Nicolas, que tá aqui no chat com a gente, sabe? Tipo, tem uma galera muito gente boa. Mas a galera que vem pistolar, que vem, hatear, eles hateiam no sentido de, tipo assim, meu Deus, sabe? Que tipo, já foi hateado por causa do jeito que a gente fala do vampiro, estão cometendo de falar mal do meu joguinho. Foi isso que rolou. Foi bem bizarro mesmo. Mas eu gosto bastante desse tema, tipo, a real que quando eu li o hacking, pra mim foi tipo, uau, sabe? Tanto que muita coisa até hoje a gente usa meio que ideias que são bases pelo hacking, sabe? Desde disciplinas... Gente, a gente aboliu geração e adotou potência de sangue do hacking pra tipo, sempre. Em 2016. Sim. Sabe? Exato. O hacking tem muita coisa boa, o sistema que foi chupinhado pelo V5 é muito bom, mas tem umas paradas meio esquisitas. Inclusive, algumas coisas a gente gosta mais do que no hacking do que do jeito que eles optaram pro V5. Sim. Então, assim, tipo... eu acho que o problema, na verdade, foi só oh meu Deus, vocês estão tocando no intocável. Mas o hacking em si, eu acho que, assim, ele tem tantos méritos e tantos problemas criticáveis como tem no Vampiro à Máscara, tem no W5, sabe? A gente tá, tipo... né? A gente tá analisando as coisas. Se for pra gente ficar lendo e falando, ai, que bonitinho, eu acho que não tem motivo pra gente abrir live. Exato, né? Tipo, mesmo que seja, tipo, se é bonitinho a gente vai falar. Sim. Se é bem feito a gente vai falar. Mas também a gente tentando sempre trazer algo novo, né? Também. E tipo, uma ideia diferente, né? Sim. Tipo, e ainda mais porque a gente ama Homebrew, a gente ama a regra da casa. Sim. Então, tipo, a gente não tá nem de mudar tudo, sabe? Que é uma coisa que a gente vai fazer com o lobisomem, com certeza. A gente já está fazendo. A gente já está fazendo, por sinal. Na única ficha que a gente já criou, a gente já fez 5 regras adicionais. Da casa, Numa ficha, né? Onde não puderes pistolar, não te demores. Né? É exatamente esse o ponto, William. Boa. É isso. V5 é sobre horror pessoal, hacking é um jogo sobre vampiros. Interessante essa ideia. Sim. O Adnei é jogo, a gente que acreditou na mentira. Pode ser. Eu gosto mesmo de Promethean The Created. Caraca. Meu Deus do céu. Ok. O ódio surto coletivo. Sim, é um surto coletivo. E a gente cai nesse surto coletivo e a gente não consegue abandonar, porque é isso, mas é gostoso falar. A verdade é que é gostoso falar. Sim, eu sou apaixonada com essa porra. Sim, é muito gostoso de conversar sobre. Vamos voltar pra Hal Gloss? Hal Gloss nas crônicas. A gente não leu nada ainda? Não, a gente leu o que é o Hal Gloss então em cima, né? Então tá bom, vamos lá.
Nas crônicas, tá? Por exemplo, tá. Né, exemplos. Um velho Silverfang fica com ciúmes das conquistas de um Garou mais jovem. Desesperado para sentir que ainda é importante, ele apela para a morte de todos que já trabalharam em determinada fachada do grupo Pentex, de membros do conselho a balconistas de drogarias. Ele argumenta que uma vez que o mal corporativo se enraizou, a comunidade não poderia ser redimida. A matilha deve decidir se concorda com a política de extermínio em massa e, se não, como detê-la. É possível convencer o Silverfang a desistir disso? Se não, como eles podem trazê-lo de volta à razão? Tá, massa essa ideia, mas qual o revés de matar todo mundo? Nenhum. Ah, não tem um revés? Mecanicamente, não. Nossa, que interessante, né? Não. Nossa, que interessante. É isso. Mas você não devia trabalhar por Gaia? Você não devia estar fazendo bem? Mas é que não é... Humano também não é cria de Gaia, né? Então... Ah, humano é foda-se? Você não tá tentando melhorar a humanidade por nada? Não, você quer cuidar de Gaia. A humanidade... Na verdade, a humanidade é que tá, inclusive, alimentando a Wyrm. Viu por que eu quero fazer uma live de ambientação? Tá, Porque é isso. Não tem problema. Se eu limpar um bando de humaninho, isso não vai cair na minha consciência, não. Até porque eles nunca mataram todos os humanos do mundo. Então, não sei. Se eles são mais fortes. Quer dizer, pelo menos na Idade Média, tipo, não tinha como o humano dar pega com um lobisomem. Porque nunca mataram todos. Mas é porque eles descobriram a prata. Tá, foda-se a prata, sabe? Tipo, mano, você vira Crinos, caralho, sabe? Né? Então, o problema de humano é que você gera precedente. Mata todos e foda-se. Não, você quer... então. A pancada na cabeça resolve. DM, narrador, oi? Arano vira emo, Hallgloss que vira monstro. Isso. Na V5 é foda-se a prata, sim. Na verdade. Sim, é foda-se a prata. Lageiro, sinto muito, mas é foda-se a prata. Tipo, dá dano legal, sabe? Você não pode resistir, você toma gravado. Só que você mata muito mais rápido um humano do que ele te mata. E fora que o jeito que o combate funciona na V5, você provavelmente não toma dano. É. Porque você tem muito mais dado, então... Sim, porque, tipo, não adianta eles atirarem com prata em você. Você precisa... Você não atingir. Ser você precisa ferido. tomar. Sim. Enfim, a gente vai chegar na parte de prata, certos, eventualmente. Concordo, gostei. Não, Lageres, porque, além de tudo, você toma dano pelo contato com a prata. Então, uma bala de prata ou 300 balas de prata alojadas no seu corpo... Sim, pelo contato, mas te causa dano direto. Não, ele te causa o dano do impacto, mas o dano da prata em si, de sustentar a prata, é o mesmo. É um de agravado por turno mas que você sustenta o contato. Na prata, eu acho já. Se ele te dá um tiro de prata, mais de sucesso dele em dano agravado em você. Isso que é tenso. Tá, ok. Mas não, tipo, Sim, eu entendo, mas é matemática, isso pura, na verdade. Sim. Você precisa de um exército pra foder, sabe? E é o mesmo problema que sofre, tipo... É o mesmo problema, tipo... O lobisomem com humano é o mesmo problema que tem, tipo, de como matar a Helena no V5, sabe? E assim, tipo... Lageres, a gente não tá falando temática, a gente tá falando de mecânica. Sim, a gente tá falando de tá? mecânica. A gente entende que, tipo, deveria ser, assim como a gente entende que 2 humanos não poderiam matar a Helena, só que não é o que o sistema da V5 sustenta. E não é o que o sistema do W5 sustenta em relação à prata ou a sobrevivência de um Garou. Muito humano, sabe? Provavelmente pra cada 5 humanos um Garou deve dar, sabe? Eu vou discordar de você de novo, Lageres. Mas com todo o amor do meu coração. Como assim? Não acho que ele falou, não acho que dê pra dissociar um do outro, ainda mais em W5, em WOD 5. Na verdade, o WOD 5, ele tá aí pra você fazer isso. O WOD 5, ele é uma releitura. No começo do livro, inclusive, o W5 tá dizendo, vocês não... Peguem esse livro pelo valor de face dele não pelo que vocês conhecem do legado. Exato, Lageres. É muito estranho principalmente mesmo. Porque o cenário que a gente conhece de lobisomem até 2023 não existe mais quando a gente pega o W5. E essa é a proposta do W5. É você chegar, sentar, ler o W5 e você tá pronto pra jogar sem se importar com todos os 40 anos de lobisomem que existe aí pra trás em livros, sabe? Sim. Esse é o ponto. Tá. Então, aí você vai brigar com matemática com o Dan e eu vou deixar o problema pra vocês dois. Da treta? Do dado? Tá.
Sim. Ah, tá, não, tipo... Mas se o lobisomem treinar com um dildo de prata, desenvolve imunidade só pelo prazer mesmo? Então, você só toma dano de prata se você tiver uma forma sobrenatural, Adjane. Você pode treinar você pode com o seu... você quiser, né? Você pode treinar com o seu dildo de prata o quanto você desejar enquanto hominídeo ou lobo. Lupino. Né? Ai, muito boa. Trocar prata pura queima como fogo. Então, não só em formas sobrenaturais. Sim, isso é massa mesmo. É 1 de dano agravado por turno de toque. Um humano C4 e uma sniper faz estrada. Ah, não, daí faz mesmo, tipo, porra. Sniper é muito roubado, né? É um negócio que é muito sem noção, sniper, né? Sim. Tem lubrificante que faz isso também. Oh, meu Deus do céu. Glória, aliás... Talvez tenha uma referência ou outra e tudo bem. Mas... sim, isso tem Mas mesmo. a proposta é que você não precise voltar no material anterior. Sim. Acho que isso vai ser mais bem explorado em suplementos vindouros. A gente espera. Ai, nós esperamos mesmo. Nossa, por isso que eu digo que não é precisa jogo. Mesmo. Cenário e mecânica não conversaram direito, que a gente fez um esforço inválido de tradução e gosta porque é trouxa. Eu amo. Exato. Eu amo também. Você W5... passa a tomar dano, Adjane. Você passa a tomar dano se você for pra qualquer uma das 3 formas sobrenaturais. E ganha... Você toma um de dano agravado e ganha um de fúria. Exato. Né? É muito hilário isso. É muito engraçado isso. A gente vai chegar a gente vai falar de lore também. A gente tá preparando, inclusive, para as próximas 2 semanas só falando sobre o lore do W5. Sim, a gente tá preparando a pauta pra tentar trazer. O que tem no livro do W5. No livro do W5. A gente vai... A gente vai pegar tudo o que tem de ambientação, de história, de contexto no W5 e a gente vai tentar ler ele pelo que ele é, sabe? Um sistema novo que não paga tributo para sistemas anteriores. Sim. Mas uma coisa que não tem mesmo, que tipo, é uma coisa que tá sendo, tipo... Lore Wolf. Que a gente percebeu muito, né? Que não tem personagens... Não tem muitos personagens canônicos trabalhando. Não. Né? Não tem muitas histórias, que é uma coisa que a V5 também peca um pouco, né? Então... E a reset, né? que é um pecado. Não, sim. Eu acho que é intencional. Tanto reset, que eles consideram o Chicago como não combinando. Mas vai Londres e é a mesma merda. Sim, eu sei, mas... Sim. Entende? Sim. Tipo, a proposta inicial... Mas é o que a gente fala, né? Tipo, existia uma proposta inicial. Essa proposta foi interrompida e daí o que veio depois é o caos. Mas... É o caos, sim. E é um puto reset, é mesmo. É um puto reset, mas eu não acho que seja mal feito. E as DLC porque eu acho que é um jogo novo. E eu gostei. Particularmente, eu tinha muita preguiça de lobisomem. Por causa do tanto de coisa. Por causa do tanto de coisa que eu falava assim, nossa, eu vou ter que ler essa porra toda, sabe? E isso me desmotivou. Eu peguei o livro, o core book do W2 e falei assim, ai, quer saber? Não. Falando muito mal hoje. Hoje é dia. Hoje é dia, né? Do que vocês estão falando aí, né? Poxa, bem pode ser que a gente não esteja falando a mesma coisa também, Lagiros. Mesmo porque você tá... A gente tá falando de ambos, pra começar. Ah, sim. A gente tá falando justamente de que a mecânica, ela não dá suporte pro lore. Do vampiro ser fodão. E assim, lore, eu tô falando de tudo. Eu não tô falando de história do grande lobisomão que mudou fodelão. o rumo da guerra, sabe? Eu estou falando de história do mundo, de cosmologia, se vocês quiserem, sabe? Sim. É isso. Como não combinando. Então, Nicolas, isso foi uma fofoca que eu recebi, né? Mas que faz sentido de que o Chicago, ele teria ido contra a ideia do V5 original, então que ele tá fora da curva do que era o plano da edição. Então, considera-se que talvez, inclusive, essas dificuldades em refazer uma edição nova do Chicago ou de traduzir o Chicago para outras línguas tem a ver com isso também. Sim. Porque é aquela coisa, teve o chamado... O Chicago só ignora, basicamente, o chamado, sabe? Eles falam, eles foram chamados, mas voltou, não sei o que e tal. Ou não foi chamado. E aí quem
não devia sentir, tá sentindo. E não é chamado mais. Né? É umas coisas muito confusas, né? Então talvez o Chicago V5 seja considerado uma escorregada da edição mesmo. Chicago no V5, exato. Exato. Só achei estranho Chris Fenris cair pra Hal Gloss que os Garras não. Interessante, enfim, é hipocrisia, né? Mas aí é que tá. Os Garras queriam matar todos os humanos, né? Não. Mais uma vez... Não. Também não. Mais uma vez, a gente tá pegando as tribos pelo que elas eram, não pelo que elas são agora. Elas não têm conexão com o que elas foram. Basicamente, algumas das tribos, a única coisa que liga é... Não, calma, ninguém disse que não é canônico, Nicolas. É só que eles talvez não considerem como parte do plano. Mas vamos voltar pra falar do negócio. Mas tá no oficial, é canônico. E, tipo, pra todos os efeitos é canônico, porque também saiu no livro do jogador dessa forma. Sim. Então, tipo... Mas volta pro que você tá falando das tribos. Os crias, eles caíram pro Hal Glosk porque eles entraram nesse clima de o nosso jeito é o único jeito certo e a gente precisa fazer algo imediatamente agora. Só que o Crias, ele não existia como ele era antes. Entende? Tipo, o Crias, ele sempre foi o que o Crias é agora. Entende? Ele foi uma tribo da nação Garou em algum momento, só que esses métodos fizeram eles caírem. Mas não é que, tipo, eles começaram... Por causa que no W2 era isso. Relacionados à tribo tal, e daí eles tinham relações com determinada identidade étnica. Não, eles nunca foram isso. Entende? Tanto que na parte que eles falam de origem étnica, de origem coisa, eles dizem o seguinte, que, obviamente, os Garou têm origem nessas sociedades iniciais, nessas originais, mas é porque essas sociedades originais, elas meio que estão na base de tudo. Entende? Tipo, todos nós temos essa origem. Certo. Então, ele não tem esse vínculo. Quando a gente pega esse questionamento de por que os Garras não caíram e os Crias caíram, é porque a gente tá pensando nos Garras antigos, não no que eles são agora no W5. O W5, ele ignora o que veio antes. A história de criação das tribos, ela tá completamente desconectada com o que foi. Entendeu? São tribos novas, elas nunca tiveram essa conexão que antes existia, e elas têm uma história particular, pessoal. Nossa, causa muito tremendo essa ideia mesmo, na verdade. É isso. A gente tem que desligar mesmo. Bruxa da RP, lore nova, galera. Sim. É literalmente isso. A gente tem que separar. Sim. Sabe? Eu tinha falado algo que também foi muito legal, que eu li e a gente pulou, eu acho. Essa daí. O povo chora demais por conta da lore. D&D, cada edição muda uma cacetada de lore, mas em Word não pode. Ai, que preguiça. Né? Nicolas, não, tá? Nada mudou de Chicago. Mudou do Chicago. É só que eles talvez, isso ainda é uma fofoca que eu ouvi, entende? De que talvez eles não considerem o Chicago como parte da ideia original, tá? Mas que agora que tá aí existe agora mesmo. Que tá aí existe, é canon e não importa. Entende? Mas foi isso, foi esse estranhamento de que o Chicago ele talvez não tenha saído como era o plano. É só isso. Não invalida nada do que tem no Chicago. Ele é parte canônica da quinta edição de Vampira Máscara. Cadê? Eu perdi completamente o chat. Vampira Máscara terceira edição, mas estamos pegando muita novidade. Tá, que você tá narrando, ok. Tá. Tá. Eu acho que é meio que aí mesmo. Tá. Não é como aquela outra ex-tribo que eu esqueço se tivessem caído pro Harano, então, peregrinos... Portador da Luz Interior deve ser. Stargazers. Mandou. Garras... Tá. Falava que tinha matar e comer humano mesmo, né? Eu não Portadores, sei. Sim, acabou completamente. As vermelhas era isso mesmo, Tá. Portadores... tá, ok. E a Lorde D&D é só algo muito recente. Mas aí que tá, sabe? Tipo, acho que a gente... Pelo visto não. Meu Deus. Isso é problema de vocês. Isso a gente não sabe nada. Eu não entendo de D&D, eu não vou colocar minhas patinhas malcavianas nesta treta. Ai.
Mas o pressuposto do lobisomem é isso, sabe? Então, tipo, é uma pergunta válida o porquê que tal tribo caiu e tal tribo não caiu, só se a gente quiser fazer uma transição, uma continuidade, tá? Mas pegando o W5, a gente só aceita a partir do que é agora. Sim, eu tô junto com o Turreta. Legal, tô perdido em toda a lore de qualquer RPG mesmo. Sim, a lore é a gente que faz. A lore é a gente que faz, tá? Total. Inclusive, um dos meus maiores achievements da minha existência é que eu consegui fazer o Rô concordar que o lore não existe. Né? Tá? Exato. Então, assim, se o Rô disse, eu tô amparada pra defender, entendeu? Né? Eu chamo ele pra me defender, daí. Agora, vamos explicar. Exato, ai, saca? Ai, meu Deus do céu, assim é terrível. Ai. Tá, vamos lá. Vamos voltar pro nosso Hall Gloss, que a gente já deu muito Hall Gloss. Sim. Tá, quando a gente tava falando desse Silverfang, que ele fica com ciúme das conquistas de um garou mais jovem, ideia, cara. Eu achei ruim pra começo de conversa, porque ele tá tendo uma atitude de uma inveja pessoal e não porque ele acha que é o melhor pra Gaia, né? Sim, é meio estranho. Que é o que deveria ser o Hal Glosk. Não. Mas tematicamente é interessante, sabe? Um líder radical que quer fazer a merda toda e como matilha vocês têm que decidir se apoiam ou não isso ou como vocês vão impedir. Sim, é uma puta cópia, né, do que é o, tipo, infelizmente, do que é o primeiro jogo do Vampiro, né, que na V2, que é um dos temas da história. O Juggler chega com um monte de humano e o Mods vai propor pra matar todos os humanos. Sim, É uma puta cópia, mas existe uma consequência naquele e aí não existe. Sim. Então pra mim teve esse gostinho meio amargo, sabe? Sim. De não ter uma consequência, de por que eu não quero matar todos? Ainda mais agora, tipo, se o humano não importa, foda-se. Exato. Posso achar que eles estão corrompidos mesmo, né? Sim. Então, tipo, eu não sei, sabe? Você pode cair muito nesse erro. Esse é o meu problema. Você pode cair muito na narrativa de que já que ele tá acima, ele tá fazendo certo. Sim. E você entrar num jogo tipo, que você não quer jogar de verdade. Sim. Entende? Porque é isso, o problema do Hal Glosk é que ele muitas vezes ele pode passar só por alguém que tem uma fervorosidade muito grande à causa de Gaia. E que muitas vezes essas crenças do que precisa ser feito acabam se misturando no que é o Hal Glosk, no que é a causa dos Garou, e isso torna o Hal Glosk muito mais difícil de se identificar. Tematicamente é isso. Porque uma coisa que eu imaginava é que os lobisomens eles tentavam fazer o bem pro mundo. E não que eles são fanáticos religiosos pro bem da Terra, por exemplo, sabe? Então, os fanáticos religiosos são os que caem em Hal Glosk. Ah, tá, entendi. Entendeu? Só que assim, o ponto é, pelo menos em tudo que eu li do livro até agora, ele não diz que humanos importam e que você não pode matar. Tá? Certo. Próximo exemplo. Um proeminente Senhor das Sombras argumenta que um dos personagens dos jogadores sucumbiu ao Hal Glosk e deve ser exilado para o bem da Matilha e do Caerne. A acusação causa discórdia dentro do bando dos personagens ou eles se solidarizam contra o Senhor das Sombras? Como eles lidam com a demanda pelo exílio de um de seus próprios? E qual é o verdadeiro objetivo desse Senhor das Sombras, além do ostracismo e de ser o bode expiatório? É outra ideia que eu acho legal. Eu gostei muito deles trazerem essa ideia do como vamos lidar com o ostracismo de um dos nossos porque ele caiu pro Hal Glosk. Sim, isso é ideia muito boa mesmo. Eu também gostei dessa. Eu também gostei dessa. Então eu achei essa ideia muito legal também de explorar. Boa, mas, sim. Que tipo, exilar é muito interessante. Sim. E tipo... Tá, ele realmente caiu pro Hal Glosk ou ele só era alguém muito determinado e que tem uma opinião diferente do que o que... Eu gosto muito dessa temática do personagem que não é claro, sabe? Sim. O que ele é. Membros de uma matilha rival argumentam que para lutar por Gaia, os próprios Garou devem ser puros. Eles estão realmente livres da mácula da Wyrm? Eles desafiam os personagens dos jogadores a cada encontro para provar sua boa-fé e nunca aceitam que o bando seja bom o suficiente. Eles estão comprometidos com a luta ou perdem tempo com seus touchstones, mimando humanos frágeis no covil da Weaver? Ouch. Eles odeiam o inimigo o suficiente ou expressam simpatia pela forma como a Wyrm transforma as vítimas em lacaios? Como os personagens dos jogadores navegam sendo submetidos ao Hal Glosk de seus rivais? O Hal Glosk trata de um jeito bem estranho mesmo, né? Mas é a ideia do puro, né? Da pureza,
É o fascismo, né? É o fascismo. Sim. O Nicolas falou, né, que que os bolsonaristas estão. Sim, a ideia é que o Hal Glasky, ele reflita esse radicalismo pelo bem da moral e dos bons costumes. Meu Deus, é horrível isso, então. Sim. Eu entendi o Hal Glasky de uma forma completamente diferente antes, na verdade. Não, ele é o tipo, precisa ser feito, a gente vai fazer de qualquer forma, só que o nosso jeito é o único. Tanto que o que acontece com os crias é que eles saem da Nação Garou porque eles acham que a Nação Garou tá errada. Então eles vão lutar contra o Wyrm do jeito deles. Tá, mas, tipo, a verdade é que você pode achar que métodos extremos são bons sem estar conectado ao fascismo também, sabe? Você pode ter extremismo diferente. Sim, mas é isso que o Hal Glasky quer trazer como discussão. Ah, tá. Okay, entende? Entendi. O Hal Glasky, ele é isso. Nossa, e aí a gente entra é bem mais complicado que o outro é, né? Sim. Tá, a gente entra na parte de repercussões sociais, talvez seja mais claro. A gente vai... Próximo dildo que eu comprar vai chamar Hal Glasky. Boa. Ótimo. Assim é a regra. Tá. Assim, isso é regra. Humanos fazem parte de Gaia ou da Wyrm? De nenhum deles. Os humanos são os humanos. Eles são parte da Terra, assim, do funcionamento do mundo. O que acontece... Pra mim não é claro essa resposta. Não é claro mesmo. Eles são algo, tá? Tá. Pelo menos até agora eu não achei. São da Weaver. Mais ou menos, eles não colocam, tipo... Uma definição. Que não é da Weaver, é da Wild, né? É da Wild, isso. Tipo, a Wild, ela é só tipo, ela é a ideia, entende? Mas ela não é cada bichinho. Sim. Porque eles não estão comprometidos com a Wild, por exemplo. Entende? Eles são parte. Certo. Entende? Tem uma parte muito interessante que fala da tríade. Lagírios, a gente tá indo e voltando, na verdade. Eu vou pegar a página certa. Porque a gente pegou toda a questão e resumiu. Porque tava ficando muito longo. Que essa parte, eu acho que na parte 52, na verdade. 52 e 53. Tá. 52, eu acho, é a página 52, Lagírios, 52 e 53. Tá. Esta parte específica, mas agora a gente vai... não, essa parte não. Essa parte depois a gente vai pra parte 140. mecânica. Na prática, Hal Glasky é dinâmico e muitas vezes mais difícil de detectar do que o Harano antes que as coisas fiquem realmente sérias, porque tudo soa como se o Garou quer fazer de qualquer maneira, como que o Garou quer fazer de qualquer maneira, até que fica óbvio que o indivíduo não se importa com quem é prejudicado no processo. Uau. Aqueles que sucumbem ao Hal Glasky ocupam muito espaço nas assembleias, argumentam apaixonadamente e podem até parecer candidatos ambiciosos a cargos de liderança. Manifestações específicas de Hal Glasky podem assumir várias formas. É comum que aqueles que sofrem de Hal Glasky justifiquem baixas humanas cada vez maiores, ignorem seus próprios erros e argumentem que todos, mesmo com o cheiro mais brando ou subjetivo de corrupção, merecem morrer. Eles frequentemente declaram que o Garou que não concordar com eles como inimigos de sangue, sujeitos a um ódio ainda maior do que o que o apocalipse desenfreado trouxe ao mundo. Tá, nossa, essa parte foi muito confusa, tipo, de verdade, tipo... O Hal Glasky traz questões pra mim que são muito confusas. Tipo, a verdade é que falta essa definição. O Hal Glasky, você não se importa com danos colaterais. Só que o problema é, se os humanos não devem ser protegidos, eles estão certos. Então, pela loucura deles. Na loucura que eles estão criando, tipo... Não, do jogo. Na loucura do jogo, tipo, quer proteger Gaia. É que existe o acordo, né, da Nação Garou de que os humanos não podem mais ser... Pelo menos não pode comer carne humana, você não pode lutar contra o humano mais por causa do... Tá. E assim, existe um ponto, na verdade. Se a gente não sabe de onde o próximo Garou vai surgir... Já que não é genético, já que, sabe, tipo, a lua quis, basicamente. Sim. Se você sai destruindo a humanidade, você destrói também as próximas gerações de Garous. Só que isso é bom. Então, mais ou menos, porque os Garous, eles são os guerreiros de Gaia. São, mas... O problema é que se os humanos são a Wyrm... Eles não são a Wyrm. Humanos não são a Wyrm. Então, pra mim falta essa definição. Não, mas isso tem. Isso tem na parte de contexto lá. Os humanos, na verdade, eles são... Agentes da Wyrm. Eles trabalham. Não.
Eles podem ser infectados. A única coisa que fala dos humanos é que, tipo, este mundo que a gente vive, então, sendo um mundo tão destrutivo, sendo um mundo... Né? Tipo, basicamente o capitalismo é o IRM e os humanos também são vítimas. Tá. E aí, quando a gente continua alimentando este ciclo de consumo para poder preencher o vazio da nossa própria vida, a gente está alimentando ao IRM, mas a gente não está trabalhando a favor dela. É só como o desbalanço da tríade funciona. Certo. Então, para ajudar Gaia, nós temos que manter os humanos vivos. Não é claro. E esse é o meu problema. Sim, eu entendo. Exato, esse é o meu problema. Porque se não precisa... existem você causa um caos. Motivos, né? Lá na parte, tipo, existem as justificativas. Pra mim causa muito caos isso. Mas sim, eu posso pesquisar melhor. Pra mim ficou muito confuso. Porque, tipo, e o jeito que se defende o Hal Gloss é meio doido só na minha cabeça, sabe? Tipo... O Hal Gloss, na verdade, ele tá resumido aqui no final. Sim. Tá? Meu Deus, é o caos, o chat virou já, fudeu. Sim. O que é pior, os Garous muitas vezes se encontram alinhados com alguns dos objetivos dos lobisomens que sofrem de Hal Gloss, pelo menos até que os extremos se tornem conhecidos. E não há maior exemplo de Hal Gloss do que do destino dos cultos de Fenris. Certo. Hal Gloss oferece uma oportunidade para examinar questões éticas de uma guerra justa. Se você está disposto a matar por seus objetivos, como os Garous certamente estão, quão certo você deve estar de que seus inimigos merecem isso? Que tipo de valores são negociáveis e quais não são? Os próprios personagens dos jogadores têm convicções sobre as quais estariam dispostos a lutar contra outro Garou até a morte? Então eu acho que a ideia do Hal Gloss é o quão longe você está disposto a ir pela causa. Sabe? O quanto o resto das coisas não importam. E esse é o dilema moral que eles querem trazer. Certo. Mas sim, o seu questionamento sobre se a humanidade importa ou não, ele é relevante. Existem menções nas primeiras 50 páginas lá de por que... Eu não lembro de uma definição exata, eles bateram o martelo mesmo. Tem um quadrinho marrom que tem algo sobre os humanos. Ah, então tá. Beleza, tá? Depois a gente dá uma olhada. O problema é que eu tô tentando lembrar e eu não consigo. Foda-se, dane-se. Nem vamos falar sobre isso mais, dane-se também. Mas assim, é bem complicado. O Hal Gloss, ele é bem tenso. Sim. Ele parece ser bem mais delicado de usar em mesa, ele parece ser bem mais delicado de você mexer com ele. Mas o Hal Gloss que é o extremismo, sabe? Ele é o tipo, nós somos a raça pura, nós, sabe, tipo, se você tem qualquer relação que não seja com Gaia, você tá comprometido. Mas que eles também não olham pra si mesmos nesse sentido. Entende? Hal Gloss é fundamentalismo imbecil. Tá. É só esse extremo, mas tipo, se você tiver... Que eles põem também... Outro exemplo que eles dão, que pra mim causou um problema... É tipo argumentar apaixonadamente, sabe? Sim, mas é isso. É o excesso. É só o excesso. Mas, tipo, eu estar apaixonado pela causa não é um problema. Não, tanto que eles falam. Só que não é de 0 a 100, tá? É o 100, basicamente. Né? É o que eles falam, que muitas vezes... É um espectro, caceta. Obrigado. Adoro quando as coisas são espectro. Amo. Que muitas vezes eles se encontram alinhados com os objetivos dos lobisomens que sofrem de Hal Gloss. Entende? Porque eu entendi meu problema, a causa é salvar Gaia. Eu já entendi. Só que qual é o custo que é válido? Por exemplo, jogar uma bomba atômica na Terra e matar todo mundo, você vai destruir todo mundo. Você resolveu o problema? Você salvou Gaia? O que eu entendi do que a gente leu é que sim. Então, não, porque daí você matou a Terra, literalmente. Não, a Terra sobreviveria a uma bomba atômica que matasse os humanos. Pode ser. E essa é a minha confusão, entendeu? Tá. É isso que me causa o caos. Só que daí, mais uma vez, você não tá trazendo o equilíbrio pra tríade também. Não sei. Porque você tá destruindo os serizinhos que também são obra da... Porque... eu entendi. Deixa eu falar esse assunto, sabe? Deixa eu falar pra lá. Tá, ok. Porque, que tipo, tem é um outro espectro, ponto. eu entendi o problema. Mas tem outro ponto que é o que é a tríade, né? Sim. Então, se você está trabalhando pela destruição, você está trabalhando pela Wyrm. Porque a Wyrm é a destruição. Entende? Tá. Ai, que confusão. Tá. Tá, vamos nessa, vai. Foda-se. A gente já passou essa parte, a gente devia ler o chat, que a gente já se fudeu no chat. Olha os sapatinhos dançarinos aí, gente. Nossa, faz muito tempo que a gente não leu. O Salles é da Wyrm. Sim. Dinamismo seria Wild. Batman tem problematização, tem.
Caralho. Tá. Nossa, a gente perdeu muita coisa. Dinamismo, êxtase e entropia. Humanos, eles se corrompem, abrem as portas para o Wyrm ou se mantêm na neutralidade. Tá. E aí eu acho que talvez cairia no, tipo, é justo matar os humanos já que eles são neutros, já que eles não têm parte nessa guerra. Tá. True neutral. A gente já viu, essa parte a gente já leu. Ok. A gente não perdeu tanto. Não, né? não. Tá. Ecoterroristas estão Hellblocks? Ótima pergunta. Então, eu acho que o ponto todo é o quão longe eles estão dispostos a ir. Ah, tá, entendi. Entende? Uhum. Se, por exemplo, a gente tem dois grupos, duas alcateias ou duas matilhas lutando para proteger uma determinada região, só que enquanto essa matilha tá lá tentando convencer os humanos a cuidar melhor e não sei o quê, e fazendo educação ambiental, tentando fazer lei não sei o quê, a outra matilha, a matilha que tá em Hallglosk acharia aceitável matar esses Garous e esses humanos só pra tomar o domínio do lugar e cuidar do jeito deles. Entendi. Tá. Entendeu? Entendi. O ponto do Hallglosk é o quão longe você está disposto a ir. Tá, certo. Quais as suas crenças, quais os conceitos você está disposto a quebrar pelo que você acha que a causa é. Entendi. Entende? Nossa, é muito tenso mesmo. É isso. Ecofascistas, acho. Hallglox passa a dizer que os humanos é vírus, luta contra a população ao invés do capitalismo. Tá. Nossa, tá. Obrigada, Gianni. Você traduziu de uma forma que fez mais sentido pra mim, na verdade. A ideia da Hallglosk é: eu tô cego de vontade de fazer algo pra ajudar mamãe Gaia, só que na verdade eu não tô fazendo isso pra ela. Tá. Isso tá me ajudando mesmo. Sim, e vai existir o ecofascismo também. Vai. Nossa, obrigado. Fez mais sentido na minha cabecinha. O ponto é o quão longe você tá disposto a ir. Tá, eu acho que finalmente eu entendi melhor, sim. É não se importar com as consequências, ou não se importar com quem você tem que... Entendeu? Sim. Ih, a gente perdeu? Eu me perdi. Eu acho que a gente já leu até aqui. Acho que a gente tá em mecânica agora. Mecânica. Hallglosk, desculpa, é o terrível estado... Oi? Sim, a guerra já tá perdida, então vamos passar pro outro lado. Sim. Ai. Muito boa essa. Hallglosk é o terrível estado de um lobisomem que perdeu toda a compaixão e misericórdia por fanatismo à sua causa. Cada vez que desconsideram as consequências e permitem que os fins justifiquem os meios, eles se aproximam do Hallglosk. Embora o Hallglosk sempre tenha sido um risco para os Garous movidos pela fúria, suas perdas são fortemente sentidas agora, visto que o culto de Fenris abandonou o que restou da nação Garou para combater a Wyrm em seus próprios termos. Hallglosk também é um estado contínuo de longo prazo e muitos Garou nunca saem dele. Que interessante. Então, tipo, meio que os cultos de Fenris também estão dizendo que eles lutam contra os dançarinos. Assim como eles lutam contra os próprios Garous. Eles lutam contra os dois. Então, resta saber se eles consideram que os dançarinos, por exemplo, não são uma ferramenta útil. Uau. Porque o ponto é, se eu me aliar aos dançarinos pra destruir aqueles Garou ali que estão impedindo... Uau. Eu tô destruindo os Garou que estão me impedindo de chegar em tal lugar, entendeu? Porra, massa essa ideia. Esse é o ponto. É quais limites você tá disposto a atravessar pelo que você acredita que seja certo. Uau, tá, entendi. Entende? Caramba, tenso. Alô, países europeus negando pessoas refugiadas, né? ou os Estados Unidos prendendo pessoas em jaula. Né? Cadê? Macron deu uma declaração de tomar medidas de controle de imigrantes. Nossa senhora. Será que eles acham que os cultos de Luna são coisas da Wyrm também? Os crias provavelmente sim, mas tem uma partezinha do texto, né, que fala que a nação Garou tá meio que neutra nesse sentido. Né? Que eles se incomodam, porque, tipo, dúvidas. Nós somos soldados de Gaia e não de Luna, mas a gente também entende que a gente tem essa lealdade com Luna, então talvez eles não estejam tão errados assim, sabe? Traz a ideia de explorar isso mais em jogo, tipo, né? desde que Luna esteja defendendo cuidar de Gaia, não é um problema você ser um culto de Luna, entendeu? Sim, Se você tiver ter noções contrárias a isso. Exato. É uma coisa que eu gostei bastante, na verdade, do livro, né? Essa parte. Do culto de Luna, eles trazem uma situação bem interessante. Sim. Sem fronteiras. Olá!
Olá, pessoas do Sem Fronteiras RPG, sejam todos muito bem-vindos. Padre Lacrador, que medo do que vocês trouxeram aqui pra gente. Muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada pela raid. Nós estamos discutindo Harano e Hallglosk no W5. E divirtam-se, gente. Né? Tá o caos. Tá o caos. A gente já viu que tá o caos mesmo. Muito obrigado pelo follow, Dartvan. E pra todo mundo que tá chegando agora, se vocês quiserem definir seus pronomes no nosso chat... A gente tinha mandado já também, manda pra mandar, né? Eu sei, porque rolou muito rápido. Rolou muito rápido. Se vocês quiserem definir seus pronomes no nosso chat... ele passa a aparecer na frente do seu nominho pra gente. E se você instalar a extensão no seu navegador, você também passa a ver os pronomes das outras pessoinhas do chat. E isso ajuda bastante pra que a gente não cometa gafes com os amiguinhos. Sim. O mundo acabando e o padre lacrando. É sobre isso? Uau! Tá. Meu Deus do céu. Né? Dedo no cu e gritaria. Grito no dedo e... Oi? Né? E a gente vai pro Hallglosk em jogo, é isso? É. E, basicamente, da mesma forma que o Harano, né, existe uma mecânica para você cortar uma caixinha de Hallglosk. Que no Harano você tem que sofrer uma decepção ou ter uma touchstone ferida por ação ou omissão sua. Sim. E aqui é quando você viola um princípio da crônica. Tá, ok. Né? Você vai contra as suas crenças, contra as crenças da crônica. E aí você faz um teste de Hallglosk, que a parada de dados é a mesma, né? A quantidade de caixinhas preenchidas em ambos os rastreadores. Com dificuldade 1. Mas que se o narrador achar que as violações e transgressões foram severas demais, ele pode definir uma dificuldade maior. E a falha no teste resulta em uma caixa sendo preenchida da esquerda para a direita. Se o rastreador ficar cheio, o lobisomem sucumbe ao Hallglosk, tornando-se um fanático irrecuperável e um personagem do narrador. Talvez falte aí a mecânica, entre aspas, que deixe claro que é errado sempre matar humano igual no vampiro. Sim, falta. Porque daí você resolve esse problema. Sim. Você tira totalmente essa dúvida. O problema é esse. Porque no vampiro diz claramente, você não pode, nem que você habilidade 1, matar um humano. Matar gratuitamente é considerado um pecado capital, entre aspas, no vampiro. Sim, você vai ganhar mago com a habilidade 1. Sim. E no lobisomem é só se estiver nas tênis, né? Aparentemente, sim. E é isso que é estranho. Mas isso tá também no que os Garou acreditam, né, lá na formação, depois do Impergium. Sim. Que ainda chama Impergium, mas não necessariamente. Não necessariamente é o mesmo Impergium, mas é um grande conflito entre Garous e humanos, e daí definiu-se que também esse conflito deveria acabar. Sim. Entendeu? Então talvez venha daí. Mas isso não tá falando na parte de crenças, pipopó. Pode ser que esteja, mas precisava ter uma mecânica, eu acho. Sim. O problema é esse. Se ele interage com a mecânica de Hallglosk, ele devia estar pelo menos mencionado. Não precisa nem estar mencionado aqui, mas tem uma mecânica lá também. Sim. Mas é uma coisa que se tem, me passou desapercebido. Esse é o ponto. Mas que nem me passou desapercebido o negócio da Umbra, porque, tipo... é uma coisa que eu senti do livro que é estranha, que eles põem, tipo... A parte que tem a mecânica da Umbra, tá escrito... O começo dela é... A Umbra não tem mecânicas. Pra tornar um negócio mais metafórico, eles dão mecânica embaixo. Então causa confusão, sabe? Explica como fazer isso em alguma página ou tira do cu de cronista. Isso especificamente o quê? Essa ideia de... Como você define se a dificuldade vai ser maior ou não? Ou não, isso não. É só o cronista mesmo que define isso aí. E o que é uma decepção ou uma frustração que causa um teste de Harano ou não, também fica no cu da pessoa narradora. Sim. Tá o caos. Já falamos de vampiro, lobisomem, mago e até de Prometheus, não sei. Sim, uma quarta-feira normal. Né? Uma segunda-feira. Na verdade, não é uma quarta-feira normal, porque quarta-feira normalmente a gente tá no Raga. Daí é menos caótico. Mas as lives sempre são o caos mesmo, tipo... A gente não consegue... O foco não é o forte, não. Não. Mas o ponto é, tipo, tudo que eu li até agora, matar um humano não é algo errado. Isso porque que me causa estranhamento. Esse é o ponto. Quando você entra no seu frenesi da sua primeira transformação, diz que você sai num frenesi assassino. E você não ganha Hallgloss? Não. Nossa, de fato, né? Tipo, diz que você vai carregar com você essa culpa. Mas
mecanicamente, não. Nossa, de fato. Nossa, de fato. Caramba, essa me causa mais caos, meu Deus. Muito obrigado pelo follow. Muito obrigado pelo follow. Caio Romero. E muito obrigado pelo follow, Julian Betts. Que da hora. Eu copio o PDF e jogo no TXT pra conseguir ler. Foda. Que na questão de ser mal diagramado ou não. Nossa, eu acho muito bem. Eu gostei da diagramação do W5. Assim. Mas sim, a gente não tem problema de vista, né? A gente não tem problema de acessibilidade, né? Tipo, na verdade é essa, né? Então, tipo, a gente é abençoado que, tipo, por exemplo, a Vivi, no V5 teve muito problema, Sim. Né? Nossa, verdade, né? Fomos em vários sistemas e o Palada não apareceu. Rolou crossover à toa e não funcionou o summonamento. E Lagires, até agora, sabe, dando o benefício da dúvida porque eu não li o livro inteiro, eu tô achando muito bom. O W5? Uhum. Mas ele é muito volta mesmo. O problema é, ele é muito, tipo, vai e volta, sim. Sim, ele é. A gente tá aqui criticando para mesmo, um caralho, tá? O Raul Glosk, o Harano, porque isso não tem um impacto no jogo. Mecânico no jogo. Uhum. Mas, tematicamente, eu estou amando o W5, tá? O W5, pra mim, ele tá, tipo, ganhando um status que eu nunca achei que eu ia ganhar. Sim, ele tá Achei que ia ser tipo, ok, legal, é mais um sistema, mas minha praia é vampiro. Sim. Mas o W5, ele está conseguindo me conquistar. Sim. O ok. O V5 é muito pior mesmo. Nossa, o V5 é o caos. Sim. O V5 tem regra que, tipo... que eu, que sou fanático por regra, tenho dificuldade de achar sabendo onde está. Sim. Tipo, é terrível. Uma coisa que eu devo dizer que eu gosto mais no W5 do que mais no V5 do que no W5 é que o capítulo de ambientação do vampiro ele é mais imersivo do que o de lobisomem. Isso é mesmo. O de vampiro ele é contado de uma forma mais imersiva, enquanto o lobisomem ele é muito fato sendo jogado na sua cara. Sim. Então a narrativa do V5 eu gosto mais. Sim. Daí você acha, e a regra é ruim. Exato. Exato. O que eu vi com a Vivi, o V5, A Vivi tem dificuldade de leitura e o V5, pela diagramação dele, ele é terrível. Sim. É isso. Sim. Se fosse pra lamber madeira, eu lambia, de boa. Boa. Melhor que a edição de diagramação da Paradox. Exato. A Code 25 Nossa senhora. Tá. Aí você acha a regra ruim, que ódio. Tamo junto, Jane. Sim. Muito isso mesmo. E daí é isso. Você chega, você enche o seu Raul Glosk, você se torna um fanático irrecuperável e um personagem do narrador. Sim. E aí, gente, da mesma forma que a gente tem a mecânica lá da fúria... De você cortar um pontinho. Desesperada, que você corta uma caixinha de Harano pra ganhar 5 de fúria. Você tem uma mecânica no Raul Glosk que você corta uma caixinha de Raul Glosk pra encher a sua barrinha de força de vontade. Que é força de vontade impiedosa. Isso. Você pode preencher voluntariamente uma das caixas de Raul Glosk para restaurar todo o dano à força de vontade, o que representa convocando uma determinação impiedosa de continuar e todos os outros que se danem. Sim. Essa ação pode ser feita apenas uma vez por sessão e o narrador também pode decidir proibir se estiver jogando uma história limitada. Sim. Como uma one shot. E é a mesma opinião que eu tenho do Harano no Raul Glosk sentido. Foi excelente. Fecha o sistema. 2 problemas. Não vai meter jogo longo. O primeiro problema, porque não tem como recuperar. Sim. A não ser com coisas absurdas, com uma coisa absurda. E a verdade é que, tipo, outro problema é como não tem as caixinhas, tipo, não significa nada a caixinha. Do 1 ao 4, só significa a quinta. Ele passa muito a sensação ruim de semana. Exato. E o que acontece? Nada. É. Você preencheu uma caixinha. Sim, você preencheu uma caixinha. Você tem uma força de vontade impiedosa a menos pra você usar. Sim. Enquanto seu personagem existe. Não, nem querer encher a franja cresce, infelizmente. Então, essa é a nossa principal crítica com Harano e Raul Glosk. Sim. Porque eu acho que, enfim, eu já posso dar minhas considerações finais, né? Já pode... Tipo, encerrando o assunto. É considerações finais, já. Sim, porque aí é sumário. E sim, isso é tudo que a gente achou no livro. De Harano e Raul Glosk. De Harano e Raul Glosk. A gente pode estar errado. Se a gente estiver errado, por favor, nos conte, sabe? Tipo, vocês acharem no futuro coisas. A gente tá muito, tipo... Te adoraria ver mais coisas no livro que a gente tem perdido. Mas eu dei Ctrl F, também não achei mais nada. E, tipo, eu praticamente li o livro inteiro. Sim. Nessa altura, então... E assim, as partes relevantes eu li.
Sim. Só que daí agora eu estou voltando lendo o livro de rabo a cabo. Então, Sim. por isso que eu digo, eu não li muito. Sim. O Ale aparece muito por aqui? Ah, ele aparece mais Eventualmente ele aparece. Assim Por quê? Mas eu acho que foi uma filmação ou não, né? Então. Mas não ele sei aparece, por quê. ele aparece. Ele aparece de vez em quando. É porque o Ale também porque tem ele é uma vida gostosão. super Acho que deve corrida à ser noite, isso, na né? verdade. Então. Sim, ele é gostosão, concordamos, pronto. Sim. A gente mais fofoca à distância do que consegue acompanhar de fato o que o outro tá fazendo, infelizmente. Sim. Cresce um pouquinho de franjas e preencher 5 caixas e virar emo total. Seria melhor. Seria. Não então, diminuiu massa de vontade de fúria? Não acontece nada. Mecanicamente, enquanto você não marca as caixinhas, nada acontece. Comentários finais, assim. Eu gosto tematicamente do Harano e do Halglosky. Sim, muito. Eu acho que eles se encaixam muito bem na temática do W5, na questão do desespero, do apocalipse, e fudeu. Então, os Garous, eles vão estar mais próximos dos extremos de comportamento. Sim. Então, ele traz esse fator emocional pro personagem. Sim. Né? Você está emocionalmente também sujeito à desgraça que o mundo se tornou. Sim. Mecanicamente, falta esses efeitos de... E mesmo no storytelling, eles podiam ter explicado um pouco a ideia do que poderia ser, sabe? Tipo, como é o roleplay de um Harano 1? Como é o roleplay de um Harano 5? Sim. De um Harano 4, sabe? Não tem. Pra mim isso que faltou. Porque todas as ideias que eles dão, elas são relacionadas a como isso vai funcionar no cenário em relação ao NPC e como que a Matilha vai lidar com aquilo. Sim. Né? E não como ela vai lidar com o dela, né? Como você vai lidar com isso no seu personagem. E isso pra mim faltou. Porque se não fosse uma coisa que a gente ficou de cara, né? Que se não fosse pra ser do personagem, não tinha porque tá na ficha. Exato. Né? Sim. Então, assim, tematicamente muito bom. Mecanicamente, ele fecha a mecânica de fúria e de força de vontade, que era uma mecânica que a gente já tinha falado que elas eram delicadas antes. Sim. Mas, mecanicamente, em si mesmos, eles não funcionam. Sabe? Sim, não funcionam, não. Eles, ou pelo menos, assim, pra gente não funciona, porque não permite jogo de longo prazo. Sim. E não tem como recuperar. E pra mim tem uma coisa que é muito chamativa. Se você quer recuperar um desses, você tem que encontrar um talismã de Gaia. Certo? Uma lágrima de Gaia, que é extremamente rara e tá perdida em algum lugar da Umbra. Então vai ter em várias. Lugar do mundo. Vão ter várias. Vai ter várias, sim. Então, literalmente, pra você tirar uma caixinha de um personagem, você abandona a sua luta por Gaia e vai atrás de um objetivo individual. É muito estranho, né? Sim. E a sensação que eu tenho é que, tipo, dá muito na mão do narrador que se ele quer continuar, vocês acham uma caverna com 322. Sabe? Exato. Tipo, é meio paia, saca? Entendeu? Sim. Se pudesse resolver com o Beliscão, ajudava muito. Então, não tem mecânica porque o Werewolf é de humanos e animais e não de exatas. Entendi. Aí, Paulão. Entendi. Faz sentido. Na mão não, no cu. Muito bom, né? Então é isso, vamos fechar pra vermelhinha? E daí a gente volta um pouquinho. Eu acho um cuzão, ó. Sim. Que é isso mesmo, não tem nem que adicionar. Mais nada? Mais nada. Então tá. Só que tem um gato aqui comigo que eu tô com medo dele cair. É o gato mais lindo dessa casa. Sim. Pessoinhas que nos acompanham nesta inominável vermelhinha, muito obrigada pela companhia de vocês. Muito obrigada por suportar a nossa pistolagem até agora, se você tá vendo o fim do vídeo. Eu quero dizer que a gente não é hater, a gente ama Mundo das Trevas, mais do que devia, talvez. Mais do que devia, talvez. Façam todas aquelas coisas que vocês gostam, podem fazer com suas patinhas felpudas. Deixa comentários pra gente, lembrando que nós também somos seres humanos e que a gente tá pistolando contra o sistema, a gente não tá pistolando contra pessoas. E a gente se vê na próxima. Diga tchau, É disso que eu tava lindo, Harlilikoski. Tchau, Isso aí. Koski.